Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. No episódio de hoje a gente vai bater um papo sobre a crise no mercado de educação e no mercado de imersão. Enquanto alguns reclamam de falta de lead, eventos vazios, eu estou na frente de dois gigantes que crescem mais de 5 vezes, gerando retorno, gerando impacto e, mais importante de tudo, gerando transformação. Enquanto todo mundo chora sobre crise, enquanto a gente vê Black Fridays desesperadas no campo de batalha, players gigantes mudando a estratégia completa, hoje nós vamos bater um papo com quem está tendo resultado, criando grandes transformações e fazendo transformação na vida de muitas pessoas. Antes de mais nada, gostaria de agradecer Eric Loureiro, fundador do Instituto Elo, meu mentor, meu amigo, né? E também membro do High Growth. Mentor e mentorado, né? Trocamos as funções. Obrigado, amigo. Uma honra estar contigo aqui em mais um episódio aqui. Sempre uma alegria, cara. Com a gente também, Júlio Lussari, fundador e CEO do Grupo Perpetuum. Também liderou por muito tempo a área de growth e crescimento do grupo acelerador do meu irmão também, Marcos Marques. Júlio, cara, grande prazer te receber no Growthcast. Pô, prazer é meu, tô muito feliz de estar aqui, né? A gente se conhece já de longa data e, cara, vai ser muito massa bater esse papo contigo. Animal. Cara, antes da gente dar play na câmera, antes de eu começar a gravar, eu tava aqui, cara, sugando a mente do Júlio, várias estratégias, assim, acho que esse podcast vai ser ouro. Acho que a gente não poderia lançar ele gratuitamente, a gente tinha que vender. Justo, é uma aula. Coisas fortes. Antes de eu falar, né, da gente descer nas estratégias, eu queria te fazer um convite, né, se você ainda não está inscrito no Growthcast, cara, já clique em se inscrever, deixe sua curtida. Se você está ouvindo isso pelo Spotify, marque em seguir. Assim que eu lançar um conteúdo novo, você vai ser notificado, dá 5 estrelas e está buscando implementar sua máquina de vendas no programa Expansão Comercial. Ele tem 90 dias, mas eu tenho 30 de preparação e 3 presenciais. Inclusive, o Eric é um dos palestrantes que vai lá desbloquear a tua mente inconsciente. Em 3 dias, eu assino em contrato contigo. Se você não sair com a sua máquina de vendas montada, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Tem um QR Code aparecendo na tela se está ouvindo pelo YouTube. Se você está ouvindo pelo Spotify, tem um link na descrição. Lá você solicita um diagnóstico gratuito, onde você vai passar por um dos meus especialistas que vai analisar a tua operação e, fazendo sentido, vai te mostrar a melhor condição para a gente estar junto. Eric, cara, para quem não conhece, o que é o Instituto Elo e quanto tempo você está no mercado e por que você entrou nessa loucura de mente inconsciente? Pois é, nós trazemos verdades deliciosamente perturbadoras sobre a mente humana. Existem camadas de processamento mental, né? Existe a mente consciente, a inconsciente. E muitas pessoas não sabem exatamente como esse inconsciente funciona. Mas a verdade é que a gente opera no dia a dia de uma forma tanto quanto robótica e automatizada, pensando mais ou menos do mesmo jeito, decidindo mais ou menos do mesmo jeito, por isso tendo mais ou menos o mesmo resultado. E o que é o Instituto Elos? O que é a minha missão? A gente quebra esses padrões automatizados, né? Então, todo mundo já quis mudar alguma coisa e não conseguiu mudar. Todo mundo já quis elevar o faturamento, mudar a taxa de crescimento, a velocidade de crescimento, e por mais que se esforçasse, não conseguia destravar. Parecia que tinha um teto ali, uma limitação. Então, o que a gente faz é arrancar essas limitações, que são mentais, mas não são óbvias, não são conscientes, a gente arranca essa limitação e por isso que a gente tem resultado aí de galera. Hoje em dia, quase todo o nosso público é empresário, empreendedor, grandes líderes de altas jornadas aí no mercado e a gente destrava essas limitações aí em imersões, em treinamentos, em formações. Já são 15 anos de jornada, já mais de 48 mil, quase 49 mil pessoas já treinadas nos nossos salões, presencialmente, inclusive, já muita gente passou nos nossos programas. E é uma doideira, cara, Tem uma equipe hoje de muitos treinadores, enfim, são dezenas de pessoas no Instituto atuando junto comigo. Estamos destravando boas mentes, bons faturamentos, boas vidas também familiares. Mexe muita coisa ao mesmo tempo, né? Bravo. Inclusive, cara, a gente fez um estudo de caso sobre o crescimento do Instituto Elo. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. Você pode ir lá depois conferir. Ficou hiper rico. Depois a gente tem que gravar esse depoimento. Ficou bem legal. E gratidão por isso, hein? Vambora, Você falou 5 vezes mais. A gente cresceu 1.170% nos últimos 3 anos. Desculpa. E muito disso graças a você, meu amigo. Vambora. Júlio, cara, como é que você caiu no mercado de educação? Conta um pouco, assim, de, cara, o que você entendeu, né? E quais são essas estratégias que você acredita que fazem a diferença entre um evento vazio e um evento cheio? Legal. Cara, falar sobre como que eu caí no mercado de educação, na verdade, meu pai é professor universitário há mais de 35 anos, então acho que eu sempre estive dentro do mercado de educação de alguma maneira, né? Dentro de casa, ali, acompanhando o trabalho dele. Mas em 2008, 2010, eu pivotei a minha carreira para marketing e ali comecei a trabalhar com inovação, marketing digital, não sei o quê.
Em 2012 vem Érico Rocha, 2013 ali aparece Conrado Adolfo, e a velha briga de futebol do Brasil, né? Então a gente tinha ali 2 times e o pessoal quase se pegava na porrada. Então, o que eu saquei ali naquele momento? Que esse conteúdo de fórmula de lançamento, né? Na época o Conrado estava com a iJumper, ele servia também para vender software. Então, eu fui pegando aquelas estratégias, fui aplicando num outro mercado que em tese não tinha nada a ver, né? Que era para vender software, e vim acompanhando o mercado de infoproduto desde então. Em 2018, eu trabalhei na Lead Lovers, onde a gente se conheceu pessoalmente, com o Diego Carmona. Na verdade, 2017 até 2019. E ali fui responsável, né, pela diretoria de inovação da Lead Lovers. A gente fez merge and acquisition com várias startups e cuidei da internacionalização. Aí a gente foi para Estados Unidos, México, Colômbia. E aí, em 2023, vem o convite para, cara, sai um pouquinho de software e vem de fato para a educação, que é onde veio o convite do Marcos Marques para migrar aqui para São Paulo. Estava há 15 anos em Curitiba, então mudei aqui para São Paulo para trabalhar no Grupo Acelerador. Então, de fato, aterrisei em educação, finalzinho de 2023, mas sempre acompanhando o mercado de educação de alguma maneira. E é engraçado, né, cara? E aí eu queria provocar vocês dois em relação a isso, não jogar para um propriamente dito. Mas a gente, assim como a gente viu aquela febre, né, de infoproduto, de lançador, o Caramba 4, a gente viu alguma coisa parecida acontecendo no mercado de eventos presenciais. Né? Tivemos pandemia, acabaram todos, aí daqui a pouco começou a surgir imersão aqui, imersão ali. Hoje em dia o pessoal fala que se você sacudir uma árvore em Alphaville, cai 2 coaches. É verdade. Mas ele não se machuca porque já tem alguns embaixo. Ele cai na pilha de coach. Cara, o que vocês têm visto, e aí eu jogo para vocês dois, dessa over-oferta de imersão e muitas delas não conseguindo realizar os seus objetivos ou o seu propósito? Cara, o que eu vejo é que as pessoas acham que é o método em si ou o formato em si que faz ter sucesso ou vender, né? É a mesma coisa que aconteceu no infoproduto, né? Lançamento é um negócio. Cara, depende. Você vai lançar o quê, a partir de qual conhecimento e para quem, né? Então, todo mundo pode dar imersões, todo mundo pode ter braços educacionais nas suas empresas? Cara, eu creio que sim, todo mundo pode, mas desde que percorra uma jornada toda. Vira e mexe eu vejo gente que vem, faz uma formação e já quer ensinar a segunda. Isso é perigoso, porque vira uma galera que são teóricos, né? Mas que não viveram aqueles conceitos e aplicaram na prática, né? E é perigoso. O cara fazer telecurso 2º grau e pegar um bisturi e falar que vai fazer uma cirurgia. Isso aí. Isso aí. Como é que é aquele negócio, telecurso 2000 lá, como é que era? De manhãzinha, às 5 horas da manhã, o cara assiste e sai cortando Agora tudo. Eu sou cirurgião. Isso. Então eu acho um pouco perigoso isso, porque é como se fosse o formato de venda que é o grande lance. E não necessariamente, né? Eu acho que o formato de venda é importante, mas tem que ter conteúdo. A gente estava falando isso agora há pouco, né? Eu vejo muito no movimento das startups e esse real estate, esse mercado de economia real, que às vezes tem uma grande obsessão por produto, esteira, serviço e tudo mais. E não necessariamente tem a mesma preocupação com o processo de marketing e vendas, que é onde vocês entram colocando o que falta tanto para tanta empresa. Acho que vender é arte, acho que vender é talento e tudo mais. Mas eu vejo o outro oposto também disso. Muita gente que só vende e não pensa em produto. E eu vejo que isso era uma dor do infoproduto e agora ficou um pouco uma dor das mentorias, das imersões do braço educacional. Então é como se para ter um braço educacional é só você lançar um negócio, vender e depois, o que a gente vai entregar de transformação de verdade? Depois a gente junta a galera e fala umas coisas bonitas que vai dar certo. E falta extrato metodológico para muita gente. Então eu acho que há um movimento meio hypado, meio exageradão de todo mundo abrindo o braço educacional, sem necessariamente ter uma vertente didática. Ao mesmo tempo, as pessoas estão acordando que, cara, toda empresa também tem um método, ainda que seja um método inconsciente. Todo ser humano é um método, né? Inconsciente. E quando você tem um bom resultado, você tem boas práticas, mesmo que elas não sejam tão bem estruturadas. A grande habilidade é conseguir extrair as boas práticas de gente que tem bom resultado, empacotar numa metodologia e vender para que outros se multipliquem, né? Agora, para você extrair, você tem que extrair de algo que já está funcionando. Tem gente que quer extrair de algo que não está funcionando. O cara ainda está testando para ver se a empresa dele dá certo, ele já quer, enquanto está testando, já ensinar. Eu acho perigoso, né? Você vê o que aconteceu no mercado de infoproduto era isso, né? Muita gente do dia para a noite começou a querer ensinar sem ter aprendido direito ainda. Mas eu vejo que o braço educacional, ele é uma tendência, cara. No final das contas, as pessoas estão descobrindo que dá para aumentar
talvez exista um mercado maior do que era. Você pega o Érico Rocha, né? Uhum. Ele não começou ensinando as coisas da forma de lançamento do Jeff Walker. Ele aprendeu o Jeff Walker para lançar o negócio dele, que era o Pro Leilões, né? Uhum. E aí, de repente, ele descobriu que o método que ele estava usando para lançar o Pro Leilões valia mais do que o próprio Pro Leilões. Uhum. Ele pensou, cara, eu vou vender o meu bastidor que está dando resultado para que o meu concorrente possa usar esse mesmo método e ter o mesmo resultado. No final das contas, é contra-intuitivo, né? Então quer dizer que eu vou ensinar o meu concorrente ou outros mercados a fazer o que eu estou fazendo no meu produto, no meu mercado? No final das contas, se você vende numa escala muito maior, né? Você ensina o seu concorrente e posiciona como uma autoridade, né? Sim. Eu vejo que tem gente que está indo só pelo posicionamento de autoridade, sem ter resultado ainda. Eu só vejo com uma certa preocupação esse movimento. Mas, cara, no final das contas, a gente precisa de gente compartilhando boas práticas em metodologias, aqueles que sabem fazer. Uhum. O problema é que, às vezes, os que sabem ter resultado não estão vendendo, não estão ensinando, e os que não sabem estão querendo vender sem ter feito antes. Então, tirando os extremos aí, acho que tem uma brecha de mercado violenta. O Aguiar, ele tem um lançamento que ele fala, né? O problema não é o barulho Dos maus, é o silêncio dos né? bons. É o silêncio dos bons. É os caras que têm resultado e guardam pra si, cara. E a tua visão, Júlio? Cara, minha visão é que, do ponto de vista assim, de marketing, é um baita de um negócio. Por quê? Porque se a gente hoje está disputando atenção, fazer um evento presencial é como se fosse tempo de tela. Então, se o cara passa um dia inteiro na minha frente ali ou no palco entregando conteúdo de valor, o tempo que esse cara vai ter comigo de conexão ali, a gente vai ter um olho no olho, vai ter, né, mínimos contatos ali para gerar essa confiança. Quando eu entrar num pitch e fizer ali uma oferta de um produto, a chance desse cara comprar é muito maior do que se ele só viu um anúncio meu na internet. Então, é uma estratégia que funciona, vai continuar funcionando e vai continuar aumentando. Mas aí eu pego o que o Eric falou, cara, eu concordo completamente que tem que ter tutano, né? Tem que ter ali alguma coisa de fato para entregar. E nesse sentido, a gente tem uma amiga em comum, que é a Virgínia, né? Nós três aqui. E eu já tive várias conversas com ela, que ela é a head de educação do Grupo Acelerador, sobre o que, na minha visão, na visão dela, na visão do Eric também, o que falta é essa substância na entrega. Então, as pessoas precisam se preocupar um pouquinho mais com a jornada. E essa jornada, no meu entendimento, ela também pode estar dividida em vários produtos, ela não precisa ser uma entrega única como era no passado, para que a pessoa tenha micro ganhos, micro resultados e escolha estar com você durante um período, né? Então, quando não tem isso, eu fiz uma venda e acabou. Agora, quando eu tenho uma jornada em micro resultados e micro ganhos, esse cara escolhe ficar com a gente porque ele está percebendo que ele está evoluindo. Então, acho que tem espaço, acho que vai continuar crescendo e, no meu ponto de vista, falta ou estratégia para popular o evento ou entrega de fato depois quando converte. Eu gostei, eu tava conversando com o Júlio nos bastidores, eu falei, cara, e a crise no mercado de imersões e de eventos? Ele não tem crise. Crise pra quem? Não sei. Crise na opinião de quem, meu velho? A gente tá com uma crise de faltar espaço para poder crescer mais, cara. A gente tá em crise. E, cara, eu vou te falar que eu comecei a Growth, né, assim, comecei oficialmente em 2018, né, em janeiro de 2018. E a gente começa nessa coisa de ver todo mundo tendo muito resultado, né? E de vez em quando alguém fala, pô, deu certo do nada. Eu falei, do nada pra você, né? Do nada, aqui, do nada. Só que, cara, a gente sempre teve uma base muito forte de metodologia, sabe? Uhum. A nossa imersão, cara, tem 9 dinâmicas diferentes. Cara, gamificação, tem software, tem IA. O cara não sai com um template, ele sai com, cara, o processo montado, entendeu? E eu escuto muita gente falando assim, cara, mano, tipo, pô, tinha expectativa alta e superou a expectativa, sabe? Isso Vocês é muito ensinam gostoso de ouvir, verdade, né, cara? O cara mete a mão na massa, o cara faz, né? E, cara, e quando eu olho pro que você faz, Eric, assim, velho, cara, o teu nível de preciosismo, eu fico com raiva até né, sabe? Não, tu não tem noção. O cara do som tem que dar o passo certo dentro do salão, sabe? Tipo, é tudo sincronizado. A fala tem 1 minuto e entra a música e muda a luz. E, cara, meu irmão, eu falei, pô, cara... É meio que um espetáculo, Não, espetáculo é menos. É meio Circo de Soleil, sabe? É a Broadway do desenvolvimento pessoal. É louco isso, né? E você sente que isso faz uma diferença dentro do teu processo? Cara, pra mim, eu falo assim, excelência é o diferencial competitivo que mata qualquer concorrência.
Porque excelência você não compra necessariamente. Você pode, não só com grana, né? Você precisa ter todo um engajamento no time, porque pro time fazer o que vocês vêm lá fazendo é muito fora do padrão. Tem que ter um time... A gente joga, parece que é o Barcelona jogando. A gente joga só pelo olhar, cara. Quase não tem comunicação entre a equipe, mas é tão sincronizado. E é muito louco, porque quem vem... O nosso NPS é violento, né? 98, 100, 96. E não é que um ou outro responde. São taxas altas de resposta num ICP, num público-alvo extremamente crítico, cético, criterioso, com desenvolvimento pessoal, inclusive. É que eu sou o primeiro dos críticos do desenvolvimento pessoal, por isso que a coisa funciona bem. Mas cada programa nosso, apesar de uma qualidade percebida tão alta, a gente sai com 70, 80 anotações de itens a melhorar. Mas não é um negócio que deu errado. É um negócio que está dando muito certo e que a gente fica pensando como é que isso pode funcionar ainda mais certo, ainda mais impactante, ainda mais excelência. E aí mora esse negócio de excelência, o diferencial competitivo que mata qualquer concorrência. Você vai ficando tão longe que o outro, ele olha e fala, não, cara, eu nunca vou alcançar esse grau de qualidade desses malucos. Só que aí, a gente, por ano, a gente implementa 1.000 e tantas melhorias nos nossos programas. Mesmo que o NPS tá no teto. Então, não é que a gente melhora quando está dando problema, não é reativo. É uma melhora generativa. A gente melhora e pensa como vai ficar ainda melhor e como vai ficar ainda melhor. E hoje é uma cultura que não depende mais de mim. E o mercado de imersões não tem isso. Essa obsessão pela entrega. E vocês têm isso também. Uhum. Cara, quando você redesenhou aí a arena e veio com essa coisa gamificada, lúdica, eu falei, cara, mas já era bom demais. E aí o time do Reis mandou mensagem e falou, ó, vai mudar, tá? Eu falei, tá, me aparece o quanto muda. Não, muda isso, aquilo, outro, mas vai mudar. Pensei, cara, será que os caras vão desmontar o que já estava funcionando bem? Me deu um medinho. E a hora que eu fui olhar, você fez isso também. Falei, cara, ele já estava ganhando o jogo. E ainda assim, em time que tá ganhando o jogo, se mexe sim, para ganhar de goleada. E aí ficou um negócio que ninguém te pega mais. Eu te falei isso, né? Você criou um negócio no desenvolvimento de vendas, cara, e máquinas, e engenhosidade de vendas, e mentalidade de vendas, que ninguém consegue te alcançar mais. Então. E o cara pode contratar quem for do mercado. Ele pode ter o budget ilimitado, cara. Dá trabalho fazer isso. Tem que ter uma obsessão por detalhe, por uma cultura de melhoria, engajamento no time, para o time comprar a ideia. Não é tão simples assim, não é bota lá e paga o povo. Uma coisa que a gente é muito crítico, né? Tem gente que faz uma imersão que é só o pretexto para vender o que realmente é o produto. Isso. Não é nem o próximo, é o primeiro. O cara faz uma imersão para vender o primeiro produto. Cara, e aí nós três compactuamos isso, né? A gente faz uma imersão que é uma avalanche de vendas e resultado e prática. E aí o cara não compra porque o pitch foi incrível. Você vê meu pitch mesmo, tem 10 mil oportunidades de melhoria ainda no meu pitch, a gente está melhorando muito isso, é um pitch bem takeaway, né? Mas quando a entrega é muito violenta, o cara compra só porque ele quer mais do que ele já está recebendo, não porque ele quer receber algo que ele ainda não recebeu. É um detalhe, uma sutileza, mas quando isso é internalizado nessa mentalidade, faz toda a diferença na forma como a gente estrutura as entregas, né, cara? Então eu vejo que essa é a coluna essencial das nossas imersões, que tá com vocês também, e que você compactua também com isso, né, Júlio? Cara, você falando aqui, eu pensei, puta, eu tenho que mandar o Matt pro Elo 1, Verdade, né, cara? por que ele não foi fazer Pois o Elo 1, cara? Não, cara, e ele é o cara do preciosismo, porque assim, eu sou o cara da criação e da ideia. O meu tesão é criar coisa nova e tipo, ir evoluindo. O Matt é o cara detalhista. Tu viu o ranking do negócio, Não, como é que é? A hora que eu olhei aquilo, software, mano. eu olhei e falei, cara, precisamos melhorar o nosso ranking lá na Apple. o cara fez, tem uma bandeira, parece Hogwarts, parece do cinema aquilo, cara. Que massa. Cara, a gente botou storytelling, né? Então, tipo, chama-se Arena de Crescimento, então como se você estivesse dentro do Coliseu. Cada grupo é uma família medieval, numa pegada de Game of Thrones. Uhum. Todas as dinâmicas, uma pessoa vai na frente defender a família, que a gente chama de campeão, e é o confronto. O confronto tem o melhor, e do melhor tem uma pontuação que vai pro ranking. Caramba. No final, a empresa que mais pontuou ganha 100 mil reais em serviço da Growth Machine. Então, assim, cara, quase sai porrada, né? Claro, os caras... Parece final de Palmeiras e Corinthians, cara. É Coliseu, Palmeiras e Corinthians, aí o povo sai vivo. Coliseu não saía, não. E é engraçado que a gente tá o tempo inteiro no límbico, né? É isso mesmo. Eu queria pegar um gancho que, falando do pitch, né? Cara, o que eu vejo que mais funciona é quando é a sensação de é o próximo passo natural. Isso. Eu não tenho que tomar uma decisão que eu vou comprar algo. É o próximo passo natural. Se a gente conseguir gerar uma experiência, uma entrega tão violenta, a ponto do cara sair com algo construído dali e você oferece o próximo passo para ele e fala, ó, você chegou aqui, você construiu isso, você percebe que você construiu isso,
para você continuar, você tem que ter isso aqui. E ele ter essa sensação de, cara, esse é meu próximo passo natural. Eu acho que essa é a frase interna que a gente tem que gerar em quem está na nossa frente. Deixa eu só agora pontuar, tá? Para você que está assistindo, vamos entender o que é esse modelo de negócio. Na minha opinião, toda empresa tem que fazer 3 coisas e, cara, se a maneira como o mercado está evoluindo, isso está ficando muito claro. Primeiro, você tem que se tornar uma TV. Por que você tem que se tornar uma TV? Porque se você depender 100% de mídia paga, 100% de conteúdo, de fundo de funil, cara, o Meta vai acabar contigo, né? A gente sabe que o custo está só aumentando, tá vindo o Andrômeda aí, que a gente pode falar um pouco sobre isso. Então, você tem que conseguir construir sua audiência. Você não pode construir sua casa 100% no terreno do vizinho, sem você ter a sua própria audiência. Primeira coisa, você tem que virar uma TV. Segundo ponto, todo negócio vai precisar virar uma escola. Por quê? O maior ofensor de crescimento não é o concorrente. O maior ofensor de crescimento é um negócio chamado curva de consciência. A maior parte dos teus clientes estão reclamando do problema, mas não estão buscando uma solução. E parte da estratégia de uma imersão, de um evento, de um curso, é pegar alguém que não sabe como resolver o problema, municiar ela de conhecimento, ferramentas, para que ela possa tomar uma decisão de resolver, e você terá uma oferta para fazer com que ela resolva. Por último, e aí essa é a última janelinha que surgiu, você vai precisar virar uma empresa de software. Você vai precisar ter um mecanismo onde você digitaliza o teu conhecimento de forma a construir uma receita recorrente com o teu cliente, entregando valor para ele de maneira contínua, sem necessariamente precisar ser por uma interface de serviço. E agora, né, a gente trouxe o embaixador da Lovable no Brasil, cara, que é uma ferramenta de vibe code, que você desenvolve software via prompt, entendeu? E o negócio precisava de um time de desenvolvedor, de design, de banco de... Cara, tá aqui, ó, quero um CRM, pum, cospe o CRM. Então essas 3 coisas vão precisar ser feitas. Agora, quando a gente fala de se tornar uma empresa de educação, baixa barreira de mercado, aparentemente fácil. A gente viu empresas como o G4, como o próprio Grupo Acelerador, cara, crescendo numa velocidade muito grande, como a própria Growth. Isso dá uma sensação ilusória de que é fácil, né? Puta, cara, difícil é vender software, né? Porra, olha quanta gente lá no evento. E aí, Júlio, eu queria ir direto ao ponto contigo, cara. O que tá matando a galera que tá tentando ir para a educação? Onde que as pessoas estão errando na hora de fazer um evento ou de lotar um evento? Cara, eu acho que o primeiro erro sempre é na estratégia, tá? O segundo erro clássico é a agenda. Então, o cara ou lança muito em cima, ele fica ali se batendo com... coloca uma data muito apertada. Então, tem um erro de estratégia, tem um erro de cronograma de execução ali. Depois, às vezes tem um erro de narrativa dentro do... criei aqui um evento, aí não está muito claro o que é, qual que é a promessa. Então, as pessoas chegam, às vezes, até na página e tipo, tá, e aí, mas por que eu vou sair de casa e ir para lá, né? Tem alguns erros que eu vejo também na parte de captação de lead. Então, se vai fazer uma estratégia A ou B, um meteórico, ou vai capturar direto para o comercial, e depois o tempo de resposta do comercial. Então, tá gerando lead ali, o comercial, tá dormindo, cara, esse cara vai esfriar, ele não vai lembrar daquele evento 2 dias depois, 3 dias depois. Então, acho que estão todos esses pontos que acabam impactando muito na estratégia de ter ou não pessoas no seu evento. E, obviamente, a questão de que se vai ser um evento nacional, se vai ser um evento localizado, e essas estratégias também acabam não sendo computadas no macro, né? Então, se o cara está fazendo um evento lá em Cuiabá, vai fazer campanha nacional? Então, tem que ter ali uma noção de, vou fazer uma campanha no estado, regional, até quantas pessoas estão dispostas a viajar para estar no meu evento, né? Então, tudo isso tem que ser levado em conta na hora de formular uma estratégia para lotar realmente um evento, cara. E aí, Eric, jogando para você, né, cara, o que você pode falar de Big Numbers da Elo e qual que é a principal estratégia de aquisição tua dentro? Imagino que hoje, basicamente, toda a tua estratégia está pro Elo 1, né? Sim, é o carro-chefe que faz a roda girar para tudo o resto. A gente tem basicamente 3 programas subdivididos. O que é isso, né? A gente tem uma trilogia, que são os treinamentos, Elo 1, Elo 2, Elo 3. E aí tem um ponto aqui no que o Júlio falou que eu vou emendar com nossa concepção de esteira, porque acertar na esteira é um ponto realmente fundamental. Aquilo que ele falou, a próxima oferta tem que ser um passo natural. Uma vez eu ouvi uma frase que mexeu comigo. Eu falei, cara, todo programa meu resolve uma dor e já abre uma dor seguinte.
marketing em espiral, né? Uhum. Uma dor mais refinada ou de valor maior e tudo mais. Enfim, voltando aqui, eu tenho uma trilogia, que é o 1, é o 2, é o 3, uma formação, que é subdividida em 2 etapas, e um programa de mentalidade e comportamento para empresas, para empresário e equipes, né? E só fala de mentalidade, não fala de gestão, não fala de vendas, para não concorrer com os amigos. Quer que seja complementar com os amigos. Muito pelo contrário, a galera que vem acaba caindo lá na Growth diretamente. E qual que é o grande lance? Que as narrativas estejam claras. Big numbers, hoje a gente tem, por exemplo, taxas de conversão em média de 45, 50, 60%. Se bate 40% de um programa para o outro, eu já fico preocupado. E tickets que não são dos menores do meu mercado. Ainda está longe de estar na precificação ideal. Vocês já me puxaram a orelha várias vezes com isso. Ainda está longe de estar na precificação ideal. Mas não somos nem de longe os mais baratos do nosso mercado. E com a conversão das maiores do mercado. Por causa desse elemento da estruturação, evento, cronograma, esteira de produto, que o próximo nível seja um passo natural. Hoje, a maior parte da nossa captação de clientes está em indicação ainda corresponde a mais ou menos 65% do que nós recebemos de lead. Temos um blocão, antigamente era 100%, até conhecer você, graças a Deus, adicionamos todo o resto. Então, não é que esse 65% diminuiu, é pelo contrário, é que o número global aumentou significativamente, porque adicionamos 2 outras fontes de entrada. O que nós chamamos de outbound a gente subdivide, sobretudo com as prospecções em eventos de parceiros, mas nós somos muito cuidadosos, e esse é um ponto que depois eu quero amarrar as pontas. Quando a gente vai palestrar ou fazer uma participação em eventos de parceiros, a gente sempre vai para jogar para casa. Por isso que a nossa parceria dá certo há tanto tempo, porque é muito complementar. Então, quando eu vou palestrar na imersão lá no PAC, cara, eu vou para jogar para casa. Ajudar o dono da casa a levar as pessoas para o próximo passo dele. Porque lá na frente a consequência é natural que eles acabem vindo até nós. E esse é um ponto que muita gente tem problema quando desenha a sua imersão ou quando vai participar da imersão do outro. Porque o cara que desenha a imersão, ele convida os amigos e os amigos tá tudo mal amarrado na narrativa. Então fica um evento difuso. Então, putz, por que eu entro lá na imersão nossa lá? Porque, cara, tem um lugar que realmente é estratégico para que eu entre e faça a participação e tudo mais. E o contrário também é verdade. Então, hoje, a gente tem quase todo o restante vindo desse outbound, de imersões de eventos parceiros, prospecção ativa, quando a gente recebe um mailing de um parceiro estratégico nosso. E agora estamos abrindo mais fortemente o inbound. A rede social é a coisa que a última a gente mexeu nisso. Então, a gente construiu a Elos com baixíssima presença no online. Até pouco tempo atrás eu tinha menos da metade dos seguidores que eu tenho hoje, que está muito longe do que está acontecendo. Em 6 meses a gente foram aí quase 100 mil seguidores em 6 meses e ainda é muito pouco. Agora parece que vai crescendo em juros compostos, né? Tá ganhando velocidade de um jeito, a gente já está enxergando 500.000 chegando, daqui a pouco está enxergando 1 milhão chegando de seguidores, porque era tanta indicação até a gente conhecer você, que era um ponto muito forte, ao mesmo tempo era um ponto muito fraco. Porque era tanta indicação que chegava por causa da qualidade da transformação que a gente ficou acomodado em não ter um processo de vendas, uma máquina de vendas. A gente não entendia direito o jogo de SDR, Closer, Social Selling, BDR. Isso tudo veio depois que a gente conectou contigo. E aí, a hora que você tem um produto bom e pluga essa lógica, já era, cara. Mas tem um ponto, a entrega tem que ter narrativa coerente. Então, isso que o Júlio falou, para nós, as nossas concepções são do macro para o micro. Eu vejo no meu segmento, de nós todos aqui também, os caras vão desenhar uma imersão, aí ele junta as dinâmicas que ele acha interessante, as coisinhas que ele acha interessante. Aí vira um pupurri de técnica, pupurri de conteúdo, pupurri de dinâmica. Cara, não é. Pra mim é um filme. Quando eu fui desenhar a trilogia da Elos, cara, é um filme. Se eu tô desenhando um filme, a trilogia tem começo, meio e fim, tudo conectado. Eu faço uma coisa só, depois eu fraciono em 3 atos, com 3 finais de semana. E eu venho do macro pro micro. Como é que eu quero que o cara comece a trilogia? Como é que eu quero que ele saia no final? Jornada do herói ou do guardião, né? E aí eu subdivido. Como é que eu vou fatiar isso em 3 etapas? Como se fosse vida juvenil, vida adulta, sabedoria máxima. E aí eu fatio. O que eu quero que ele desenvolva nessa mentalidade dele em cada um dos 3 terços? Quais são os pilares, 3, 4, 5 pilares no máximo, que sustenta cada um dos 3 terços? E aí a última coisa que eu encaixo é a dinâmica, o conteúdo, a técnica. O que a gente vê por aí é o contrário, né? Por isso fica uns eventos com cara de nada. O cara fez uma colcha de retalho no evento, puta de um Frankenstein no evento. E aí não é sedutor, não é atraente, não é divertido. Aí é um saco aprender. Porque você lembra que você está aprendendo. E a coisa mais legal é quando você esquece que você está aprendendo. Hoje, o que a gente mais ouve é que o pessoal fala, cara, parece que eu estou num filme da minha vida.
E aí, de fato, foi tudo desenhado para produzir esse efeito. E aí a gente se torna único, não tem como você ser segundo no lugar que você é único, já dizia Érico. A gente vira único no lugar forte, é o que você fez em vendas também. Não tem como, é do macro pro micro, é o contrário do que o mercado faz. E aí, galera, só para pegar um ponto do que o Érico tá falando, né? Quando você recebe indicação, é um sinal que você está fazendo um excelente trabalho. Porque ninguém indica um negócio, porra, cara, me ferrei, restaurante horrível, a comida veio fria, vou indicar para todo mundo. Não. Não, você indica porque você teve uma experiência positiva. Mas a indicação ela tem 2 grandes problemas. O primeiro problema é que se você não tiver uma estratégia muito intencional, como o Flávio Augusto faz, como o Dropbox fez, como você ter um programa de indicação, ele cria uma passividade. Porque você fala, cara, eu sou tão bom que eu não preciso fazer marketing. Eu sou tão bom que eu não preciso de venda. O cara já vem aqui me implorar para comprar, né? E chega a gerar uma certa arrogância. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que o teu time de vendas fica absurdamente mal acostumado. Porque uma coisa é você pegar aquele osso duro de roer, né? Cheio de objeção, não quer dar dinheiro, sei lá o quê, e o cara, meu irmão, vai ter que dar aquele show de venda consultiva. Outra coisa é, o marido foi pro elo 1, o cara não lavava a louça, não fazia nada, batia nas crianças, tomava cachaça, virou outra pessoa e tá lavando louça. A mulher fala, meu irmão, eu vou mandar... Todos os maridos de amigas. Que continue assim. Não é? Uma mentorada esse final de semana falou, obrigado por devolver meu marido versão 2.0. É isso aí. Só que, aí para fechar a lógica, se você tem um canal de aquisição jogando para cá e você tem uma excelência absurda na entrega, o que acontece é que você eleva ao cubo a tua receita. Porque para cada pessoa que você traz, ela traz mais 3. Isso. Aí é animal. Fala, desculpa. Tem um terceiro ponto aí, que é a falta de previsibilidade para escalar um negócio baseado em indicação. Por mais que você tenha um programa bem amarrado ali, você não tem o número correto na ponta ali do que vai chegar, com certeza, com previsibilidade, para poder tomar decisões para escalar. Então, As alavancas de crescimento não estão na sua mão. Essa era uma dor nossa, tá? Antes a gente conheceu o Reis, a gente não pensava CAC, LTV, assim, a gente tinha uma ideia bem vaga. Mas, cara, quando as alavancas são de crescimento, para desenhar budget era difícil. Total. Quanto que a gente vai crescer ano que vem? Não sei quanto o pessoal quiser que a gente cresça. E quando você tem margem de qualidade para entregar, ok, você tem espaço, mas como a gente já estava muito no topo da qualidade percebida pelos clientes, não estava na nossa mão. E a gente começou a trabalhar outbound, inbound. Cara, a gente está agora mirando os quase 15 milhões de faturamento, o que ainda é muito baixo comparado ao que está acontecendo. E esse ano já poderia ter sido bem mais do que 20, 25 milhões. Faltou infraestrutura física. Inauguramos um pavilhão há 11 meses de 1.200 metros quadrados, mas aí faltou quarto nas hospedagens, faltou braço de equipe mesmo. Dobramos o tamanho do time e faltou alguns braços ali para a gente poder fazer mais. Mas era para a gente já ter batido 25, 30 milhões esse ano. Mas ano que vem já sabemos que está lá. Por quê? Porque as alavancas de crescimento estão no nosso número. A gente começa a ter métrica de quanto vai por aqui, quanto vai sair do outro lado. Cara, quando eu entendi que vendas não é arte, que vendas no final das contas, é um jogo de estatística, matemática, processos, indicadores, cara, isso traz um poder. E eu quero pegar um gancho disso, mas só antes da gente ir para aí, cara, você falou uma coisa de quando você vai para um evento, a tua intencionalidade de jogar com a casa. Isso. E a gente vê alguns eventos onde o palco tem múltiplos mentores, múltiplos pessoas. Não vou falar nome, mas eu vejo mais de uma empresa fazendo isso. Vários. Cada um tá lá para vender o seu peixe. Sim. Né? E aí o cara que tá na ponta, ele... Cara, a gente não pode achar que o nosso cliente é otário, velho. Rapidamente ele saca. Fala assim, pô, esse maluco quer vender o só, esse maluco quer vender o sei lá o que. Cara, no final, tipo, zero a transformação dele, né? Porque ele vê ali uma segunda intenção o tempo inteiro e não é alguém que tá, tipo, de kimono aberto querendo compartilhar o que funciona. Né? Então, pra mim, esse é um grande problema. E, cara, o que a gente faz é muito bom, porque, tipo, o cara tá casado, né, velho? Olha, vai ter essa oferta, você tá junto comigo, me ajuda a abrir o filtro para que a gente consiga converter mais. Né? E nesse tipo de evento impacta na conversão final, porque aí o cara tá lá, né? O espectador tá ali. Aí ele fala assim, pô, esse cara aqui resolve meu problema. Mas aquele cara deu a palestra, deu o conteúdo e foi embora. E aí ele continua no evento, tem um pitch no final do evento, mas aí ele fala assim,
putz, esse produto não resolve, o que resolve é É daquele outro. cara lá. E Isso. confundir aí- a audiência. Confunde. E gera paradoxo da escolha, porque é tanta escolha que o cara Aham. fala, mano, quer saber, eu não vou escolher nada. Nada. Não vou escolher nada. Porque é Agora, confuso. Júlio, eu queria que você trouxesse, eu não sei o que você pode compartilhar, mas um grande case que você teve foi no Grupo Acelerador. Cara, o Marcos, assim, velho, voando, né? Sim. Absurdamente. E eu queria que você contasse um pouquinho, cara, sobre a lógica de público, né? Isso foi uma Uhum. coisa que a gente falou antes. Eu vejo muita gente destinar muito, e aí quando a gente fala de público, eu tô falando especificamente sobre mídia paga. Eu vejo muita gente destinar, às vezes, 100% da verba, 90% da verba para fundo de funil, né? Para Uhum. criativos que têm por objetivo gerar conversas com o time de vendas. Uhum. Mas, cara, é só oferta. E o cara satura a audiência. Cara, conceitua um pouco. Como é que você fazia? Não sei o que você pode falar de resultados Sim. de Big Numbers, mas fique à vontade para falar. E, cara, como é que você faz essa divisão de orçamento? E também explica a diferença entre esses públicos. Legal. Então, assim, quando eu chego no Grupo Acelerador ali em 11 de dezembro de 2023, então a gente tinha um marketing unificado e rapidamente a gente opta por dividir o marketing. Então, fica um time de comunicação e um time de performance, do qual eu fui gerente. Meu time começou com 9 pessoas, chegou até 25 pessoas, agora antes de eu sair. Basicamente, a gente teve o ano passado um orçamento de 15 milhões de reais no global para poder investir. Esse orçamento, a gente separava ele em 80-20. 80% era para conversão, ou seja, captação, um pouco meio fundo de funil, e 20% para a parte de topo de funil de distribuição de conteúdo. Os lançamentos, eles tinham um budget à parte. Então, todos os masterclass, a tour que a gente desenhou, alguns outros lançamentos que eram feitos, todos eles tinham um budget à parte, tá? Então, basicamente, era 15 milhões de reais ali de que a gente chama de perpétuo, né? Então, a gente ficava na geração de demanda diária. Basicamente, quando a gente olhou para dentro da estrutura que a gente tinha de performance, dos ajustes que fez uma diferença foi, primeiro, olhar para esse budget e dividir ele dessa maneira, tá? Onde a gente tinha sempre essa lógica de ter um valor para distribuição e um outro valor para conversão. Depois, a gente também, dentro de cada canal, a gente tinha essa mesma lógica. Então, num primeiro momento, a gente estava com Google representando 5% e Meta 95%. E a gente foi crescendo o Google ao longo do ano passado e esse ano consegui implementar a lógica de testes de novos canais. Né, para quem é do mundo de startup, tem um livro chamado Tração e lá a gente fala... Sabe que eu escrevi o prefácio dele, né? Eu sei. E nesse livro ali, a tese é você ir testando novos canais. Então, eu sempre via o grupo muito dependente ali do Instagram, né? O movimento do Marcos é muito forte, tem muito seguidor, e o time de comunicação, em especial e na pessoa do Rafael Garcia, que é o gerente lá, cara, fez um trabalho sensacional, assim, de ramp-up nesses últimos 1 ano e meio. E, ao mesmo tempo que eu via que, cara, se a gente ficasse dependente ali, a gente ia ter problema no longo prazo. Então, comecei a separar uma verba também para testes de novos canais. Então, esse ano a gente alocou ali 5% da verba só para teste. Então, LinkedIn, por exemplo, é algo que a gente começou botando 5 mil reais por mês. Quando eu saí, a gente já estava botando 20, 25 mil, eu acho ainda com margem de muito crescimento, entendeu? Então, primeiro ponto, separar o budget e entender que precisa ser feito nutrição e conversão e precisa ser feito canais também dessa mesma maneira. Segundo, a parte de público. Então, quando a gente chega lá, a gente começa a olhar, fala, cara, as pessoas estão recebendo múltiplas comunicações e não necessariamente está numa ordem lógica. Então, a gente vai atrás de algumas mentorias, tivemos muitas conversas e a gente optou por separar da seguinte maneira. Os públicos foram divididos em 5. Então, super frio, frio, morno, quente e super quente. Então, super frio, o cara nunca viu. Aí sim a distribuição de conteúdo, pessoas novas e sempre buscar gente nova, né? Então, basicamente vídeo view. Então, quantas pessoas a gente alcançou, quanto custou essa milhagem e, boa, o que é isso, basicamente esse público. Quando a gente vem para o frio, o cara foi impactado ali no super frio, mas ele não tomou nenhuma ação, ele ficou pouco tempo, ele ainda está ali no frio, ele não teve uma reação.
Quando ele vem para o morno, assistir um pouquinho mais de tempo, o cara clicou, ele já viu alguma coisa, ele engajou. Então, a gente já começa a perceber ali comportamentos de tempo de tela com a gente, tá? Quente é um cara que, assim, pô, já viu o vídeo completo, passou tempo de tela com a gente, múltiplas participações ali, foi para várias landing pages, é um cara que já está mais aquecido, mas ainda assim, pô, não tá no momento de levantar a mão, tá? E aí o super quente, sim, é o cara que, pô, já viu tudo, já clicou em tudo e tudo mais e entrou para algum tipo de lista nossa, tá? Como o modelo lá é exclusivamente de inside sales, então quando a gente faz a campanha para o super quente, realmente quer dizer que aquele cara passou por uma jornada, viu vários vídeos do Marcos, do Grupo Acelerador, foi impactado por N ângulos de copy também, não foi só um ângulo de copy. O pessoal brinca e fala assim, cara, engajei no conteúdo do Marcos, agora o cara aparece em todo lugar para mim, cara. É isso. A gente tinha lá uma campanha que a gente chamava do perseguidão. Cara, vai te perseguir. Vai te perseguir, cara. Então, Vai aparecer no seu banheiro, na sua geladeira. tipo, o que a gente fazia, cara? A gente pegava determinados vídeos que funcionavam muito bem na distribuição de conteúdo e ia empilhando numa mesma campanha. Então, aquilo ali, cara, ficava ali, tipo, vídeo view. Então, fica perseguindo mesmo. Por quê? Porque é presença de marca. O cara tá lembrando de você a todo instante. Então, essa divisão, eu posso dizer que o ano passado foi o divisor de águas. A gente dividiu os públicos e começar a fazer campanhas específicas para cada público. O segundo ponto que impactou muito ali foi por ter trabalhado na Lead Lovers, eu estudei muitos tipos de funis diferentes. E eu não visto camisa de time de futebol. Para mim não tem, esse é o melhor funil que esse. Quando eu cheguei ali no Grupo Acelerador, a gente tinha mais ou menos 6 a 8 funis performando. Só que a gente tinha que trazer um volume muito grande de MQL por dia. Cara, contextualiza o funil, né? Dá um exemplo de um funil. Como se fosse uma jornada. Então, por exemplo, tem o funil do Fale com o Especialista, né? Você tem lá alguns criativos de Fale com o Especialista e uma sequência de e-mails para jogar ele para um time de vendas. Exato. O funil do especialista. Funil é jornada. Então, se ele vai fazer uma jornada A ou uma jornada B, mais ou menos essa é a lógica. Então, um funil de Fale com o Especialista é o que a gente chama de click to WhatsApp. Então, às vezes, clica e já vai direto para o vendedor falar com ele no WhatsApp. Mas, às vezes, isso não funciona. Ou funciona mais para quem já passou por uma jornada, já viu mais vídeos. Então, se ele ainda não passou por nada com a gente, vale mandar ele para uma página mais longa, vale mandar ele para uma VSL. Então, a gente testava múltiplos ângulos ali para ver o que performava melhor. E nesse sentido, a gente saiu de 6 funis para 60 funis. Então, a gente criou uma esteira de produção, que foi a minha primeira tese ali de crescimento. Então, a gente montou um time que conseguia produzir em escala e toda semana eu conseguia plugar 1 ou 2 novos funis dentro do Grupo Acelerador e a gente foi meio que plugando como um Lego. E aí, qual que foi a sacada disso, cara? Primeiro, horizontalizar funil, então ter múltiplas entradas, mas horizontalizando. E onde eu tinha que trazer ali 400 leads em 6 funis, eu passei a trazer 400 leads em 60 funis. Sacou? Eu não estressava o funil, eu simplesmente testava ele, via se ele performava, se ele não performava eu cortava e estava tudo bem porque eu tinha outros trazendo leads, e depois eu fui diminuindo ao longo do tempo e ficando com menos funis, mas todos os funis funcionavam muito bem. Então eu fui empilhando o funil garanhão. E, cara, qual foi o funil, tipo assim, que mais funcionou? Todo mundo pergunta isso, e não é sobre isso, cara. É justamente sobre esse empilhamento, é sobre ter os múltiplos que faz. Porque, assim, imagina que eu te mandei para o funil A e você não converteu no funil A, aí eu te mando no funil B, aí você converteu no funil B, mas você converteu no funil B porque ele é melhor ou porque você já tinha passado pelo A? Sacou? Difícil medir isso, né? E aí, a grande sacada é que a gente começou a investir muito mais em remarketing. E foi muito legal, porque a gente começou a ver que, às vezes, o cara levantava a mão 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Tinha gente levantando a mão 6 vezes. Sacou? E um outro pulo do gato ali, cara, foi quando eu implementei o cohort. Então, a gente fez uma análise de cohort. Para quem não sabe o que é cohort, é análise de safra, que é muito comum no mercado de startup.
né? Mas no de infoproduto, o lead nasce e morre todo mês. O- É. Mas aí quando eu fiz lá, a gente descobriu que, primeiro, tinha gente que entrou em alguma lista, que levantou a mão para o comercial em janeiro de 2023, mas que comprou em dezembro de 2023. Então a janela de compra desse cara foi de 12 meses. Mas a gente sacou ali que os caras compravam nos 3 primeiros meses, em média. Eu tinha uma queda no segundo trimestre, tinha um up ali no terceiro trimestre e uma outra queda. Então ele tava uma curva assim bem simétrica. Aí eu falei, cara, se eu olhar para isso aqui e poder atacar esses trimestres que estão embaixo, será que eu vou puxar essa venda que aconteceu lá no final do ano? Aí foi a tese desse ano que eu comecei a implementar estratégias para olhar o recorte de base do ano passado e atacar trimestre a trimestre. E aí a gente começou a puxar determinados resultados. A gente já viu no gráfico de 2024, quando a gente fez no começo desse ano, o impacto que a gente reduziu a curva de compra de 12 meses, na maioria caiu para 9. Não que as pessoas demoravam, né? Elas demoravam até 12 meses. Então, a gente derrubou elas para 9 meses. Então, as pessoas estavam comprando em até 9 meses. Agora, pensa comigo, Júlio. Eu e o Eric vamos montar funis. Cara, Uhum. na tua opinião, quais são, sei lá, os 3 principais que não podem falhar? Hoje na Growth, cara, a gente tem funil pra caramba, né? A gente tem funil de curso gratuito, Uhum. né, que tem um custo por lead baixo. Eu tenho, dentro das minhas dimensões, eu tenho muitos templates. Então, boa parte desses templates você consegue baixar. Então, o Kanban, que é um best-seller, Uhum. cara, tem mais de 60 mil downloads, que é um modelo para você fazer processo de prospecção. É um funil. A gente tem um outro com Sales Model, a gente tem outro com planilha, com script de ligação. Então, a gente tem várias pequenas iscas, nenhuma delas paga, Uhum. mas que serve como topo de funil para começar a gerar lead. Na tua opinião, quais são os 3, 4, 5 funis essenciais que não pode faltar dentro de uma empresa de educação? Cara, de educação, eu acho que sim, lead magnet, né? Ou isca digital. Isca digital, Fundamental. topo de funil. Topo de funil. Eu testaria o quanto antes aí uma isca paga, tá? Vocês chegaram a usar? A gente não chegou a fazer lá, mas eu tenho alguns outros clientes que fazem, que funcionam E bem. normalmente você perde dinheiro na isca paga, né? Então, depende. Aí tem que ter Aí só para você pegar, gente. Então, eu tenho um roteiro de ligação que funciona muito bem, hoje eu dou gratuitamente. Eu poderia dar ele por R$ 9,97, 9,90. né? E a pessoa paga para ter acesso ao script. Exato. Aí tem que definir a estratégia e tomar chá de camomila. Porque numa estratégia dessa, você pode perder dinheiro, só que, vamos lá, se você já faz uma campanha de isca digital onde o dinheiro só sai do seu bolso, você já está perdendo esse dinheiro. Então, vamos supor que esse lead te custa R$10. Ou melhor, esse lead te custa R$20. Se você faz uma isca paga e esse cara está te dando R$10, o seu custo está ficando a metade. Então faz sentido. Não, sem considerar que se Programa tem cartão de saturado. crédito, você já pegou um cara que tem cartão de crédito, então você já filtrou, E detalhe, esse cara não é Dessensibilizou a mais um compra. lead, esse cara é um cliente. É um cliente. é um cliente. Outra coisa, a chance dele dar mais atenção pro conteúdo absurdo, quantos materiais a galera não baixa e nem abre, Sim. né? Dinheiro é sinal de comprometimento, ainda que inconsciente. Exato. E outra que quando você compra, geralmente as plataformas colocam o seu CPF no material. Então a chance consegue desse cara enriquecer. compartilhar é menor. Ou seja, diminui a pirataria quando você vende o produto. Entendeu? Isso é fundamental. Agora, se você tem uma estratégia dessa, de uma isca paga, e você pluga ela com um webinar, ou seja, tô te vendendo algo, mas ao mesmo tempo tô te dando algo aqui como bônus, e esse algo a mais é uma aula incrível. É um upsellzão. Já tá lá o webinar. Você pluga um webinar perpétuo, né? O André Siviero chama isso de webbook. Então eu vendo um e-book, mas o bônus principal desse e-book é um webinar que já está gravado. Então você não vai falar pro lead que ele está vendo uma aula gravada. Você vai falar, ó, você vai ganhar aqui um acesso a uma masterclass que vai acontecer domingo. Pô, todo domingo tem a masterclass, entendeu? E aí na masterclass ele vai ter 1 hora com você, aumenta tempo de tela, aumenta nível de consciência, você bate ali nas principais dores e no final você fala, ó, para quem quiser dar o próximo passo. Animal. E, cara, é assim, você falou sobre o time e essa divisão de estrutura, né? Cara, o que era um pouco a tua estrutura de marketing? Quantas pessoas você tinha? Quais eram as principais funções? E como é que você distribuía a tua equipe? Legal. Ponto fundamental, né? Marketing de performance. Então, a gente é extremamente analítico ali. A gente tinha o time de tráfego. São 2 momentos. Quando a gente começou, eu tinha quase que uma in-house ali. Eu tinha copywriter, eu tinha web designer,
eu tinha um videomaker. Então, eu consegui montar uma estrutura onde eu não dependesse de ninguém de fora para entregar o que eu precisava. E isso rodou por muito tempo, mudou agora no começo do ano, mas o ano passado eu acho que foi uma virada de chave, assim, cara, em termos de performance, né? Então, eu tinha uma agência, essa agência entregava o produto e o time de tráfego subia as campanhas, depois eu tinha um time de BI. Aí era o professor Pardal lá, o Marcão, um cara sensacional de BI. A gente ficava analisando números, a gente ficava ali gerando hipóteses e criando os novos experimentos que a gente ia executar a partir do que a gente estava observando, né? Então, no final, quando eu saí agora do grupo acelerador, basicamente eu estava com um time de tráfego, eu criei um time de conversão lá, que era um time como se fosse um CRO, um Conversion Rate Optimization, né? Um time de otimização de conversão. Tinha o time de BI e eu tinha plugado o time de Social Selling. Como eu sou um grande defensor de Social Selling, eu meio que gerei um embrião ali do Social Selling. A gente faturou o ano passado 1,5 milhão, mais ou menos, com Social Selling. Esse ano a meta era bem maior. Então, eu meio que fui o cara que plantou a sementinha ali desse novo canal, porque eu via que a gente estava, deixando dinheiro na mesa ali, cara. Aí, 1,5 milhão foi o que a gente conseguiu recuperar com 2, 3 pessoas. Caraca. Então, imagina, Só de maneira orgânica, né? de maneira Sem, orgânica. cara, pois é. Hoje a gente tem uma pessoa fazendo social selling, mas eu acho que eu precisava dar um pouco mais de atenção. Hoje meu LinkedIn é muito forte, cara. Meu LinkedIn bate quase 1 milhão de views, né? Só no meu perfil, Uhum. né? Nas minhas publicações e pra gente faz muito sentido. Eric, recentemente você fez um evento presencial que foi Topo de Funil, que eu até, né, dei meu depoimento. Cara, conta um pouco de como foi essa estratégia e qual foi o retorno que vocês tiveram com ela. A gente começou com Foi em Floripa, né? Floripa. Era um programa só para quem era público frio. E depois o que aconteceu? A própria comunidade começou a invadir. A gente rodou tudo, não rodou nada em tráfego orgânico no primeiro momento. Não divulgou para a comunidade no primeiro momento. A gente rodou toda a campanha paga e direto para o público E tinha um valor? frio e Como é que fora. era? Pagava? Tinha, era acho que 297, 397, menos de R$ 500. E era um dia cheio e tudo mais, começava logo cedo, acabava no final do dia. E em tese era só para o público frio. E a gente, depois o público quente, a própria comunidade, os alunos começaram a vir e pedir para se inscrever, começaram a se inscrever, vazou a informação, os caras pegaram e começaram a se inscrever. E a gente descobriu que era uma baita de uma força. Inclusive, elegemos alguns da comunidade para ser os embaixadores do evento e eles começaram a venda orgânica. Então, a gente pegou uma estratégia meio member get member, atravessado com o nosso inbound rodando tráfego e deu muito certo. No final das contas, nem cabia a gente no salão, a gente teve que pedir para expandir, abrir o salão do lado, foi uma loucurada toda. Quantas pessoas total vocês colocaram? A gente tinha desenhado como MVP, então era pra gente rodar um pilotinho pequenininho. A gente tinha desenhado para só 150 pessoas, porque eu queria ainda testar o conteúdo e a amarração do conteúdo com a oferta. E no final das contas, deu 350, quase 400 pessoas. Não cabia mais. Caraca, que legal. E a gente pegou no hotel ali em Floripa, no Majestic. Então, não tinha uma sala muito maior do que aquela. Tinha uma só maior, mas não dava para usar naquele final de semana. E a gente acabou tendo até um problema de infraestrutura, senão a gente tinha conseguido vender muito mais. Se a gente tivesse usado já essa estratégia híbrida, já tanto vender cadeira para a comunidade e a comunidade trazia outros membros por um valor especial de indicação, quanto a venda direta, se a gente tivesse feito isso desde o começo e já eleito um espaço maior, cara, fácil tinha dado umas 1.000 pessoas nesse evento, fácil. E a gente também começou a rodar isso com relativamente pouco tempo de antecedência. A gente começou a rodar de fato, ligou as campanhas, acho que tinha 30 ou 35 dias antes do evento, foi desafios nossos de agenda, não conseguimos ligar antes. Mas se tivéssemos feito isso antes, tinha dado muito mais. E a conversão funcionou muito bem. E lá dentro foi a oferta do Elo 1. Foi, e aí foi um ponto chave da gente fazer esse evento com a comunidade, com gente que já era cliente e com os novos, foi importante demais. Por quê? Na hora que dava intervalo, coffee break, almoço, etc e tal... Os caras eram maiores vendedores, né? Entendeu? As provas sociais estavam alastradas nas cadeiras. Isso, cara. A hora que eu solto o pitch, o sujeito do lado vira, cara, você não fez ainda? Vai e faz. E aí tem uma verdade, uma imparcialidade muito poderosa quando você tem esses depoimentos da própria comunidade. E o que eu fiz? Depois desse evento, sabe, uma coisa que eu fiquei pensando, foi, cara, todo evento nosso, a gente tem que trabalhar melhor essa prova social implícita nos eventos. Então, por exemplo, a minha formação agora.
Quem já comprou programas high ticket tem toda uma jornada diferente. O crachá é diferente, o crachá de mesa é diferente, o material é diferente, a garrafinha é diferente, o crachá de pescoço é diferente, tudo isso é diferente. A recepção, o cara segue uma outra trilha. E era uma coisa que a gente não fazia, era meio, de igual para igual lá, eles conversam entre eles. Não. Evidencia a diferença. O cara tem um LTV maior, é justo que ele tenha uma experiência um pouco mais premium. Então a gente começou a separar um pouco mais isso, entendeu? Animal. Era uma coisa que a gente não fazia tanto e mudou. Esse Member Get Member a gente tinha por um lado, mas não tinha dentro dos eventos. Júlio, entendi o que você chama de empilhamento de funil e, cara, e um funil transbordando para o outro e tal. Cara, grandes aprendizados, né? Você falou de usar múltiplas estratégias, né? De fazer, cara, VSL, webinário ao vivo, webinário gravado, material. Cara, quais foram as grandes alavancas, né? Você citou, assim, tipo, 2 números, eu não sei se você pode falar do crescimento, mas você teve um upside muito grande, né? Eu sei que você vai falar, te conhecendo, que não é uma coisa, né? E é tipo De fato não é. É tipo como é que é o nome do mestre Jedi lá, o verde? Yoda. O Yoda, Yoda. né? O caminho é o caminho. Isso. Mas, cara, quais foram os grandes aprendizados? Cara, acho que, primeiro, né, errar rápido e barato. Então, fazer microtestes, mapear os testes ali, acho que foram pontos que para quem vem do growth, isso é muito básico, mas no mercado de educação não é, né? Então, assim, a gente fazer testes e documentar esses testes e entender o que está realmente movendo o ponteiro algo que para a gente é básico, mas no mercado não acontece. Cara, ser obcecado pelos números, sabe? E ter muita clareza dos números, saber o que olhar e o que cobrar das pessoas. Eu falo para os empresários assim, cara, se você não sabe quais são as métricas de marketing, você não precisa entender nada de marketing, mas você precisa entender as métricas. Porque é sobre as métricas que você vai cobrar o seu time. E se você souber isso, cara, porra, ninguém mais vai te passar para trás. Então, o que a gente viu ali no grupo acelerador, cara, ter muita clareza das métricas não tinha, então a gente veio para um outro nível assim de clareza de métricas. Isso foi uma das alavancas de crescimento. Não ter paixão por funil. Então, assim, cara, apostei muito alto aqui num funil, não deu certo. Cara, beleza, abandona e vamos para o próximo. Então, sempre tá buscando, não o próximo funil, a próxima estratégia, mas que tá vencedora do mercado, né? Porque tá sempre alguém matando alguma coisa. Quantas vezes o e-mail já foi morto, né? Todo mundo fala, o e-mail morreu, cara. Nossa, Quando morreu. quando o WhatsApp cai, você manda um e-mail que vai vender, entendeu? Então, não ter apego à estratégia ali, não ficar olhando a próxima estratégia vencedora do mercado, mas sim ir consistentemente aplicando estratégias e ver o que funciona ou não. Não ter um modelo de negócio. E tinha algumas que eu apostava muito que ia dar certo, cara. Não deu. E tá tudo bem. Então, simplesmente dropa aquilo e vai para a próxima e continua num processo que a gente chega em, né, você estava falando de big numbers. Cara, quando cheguei ali, a gente estava fazendo 90 vendas por mês. E é um produto de high ticket. Em agosto do ano passado, a gente bateu 500 vendas no mês. Obviamente, teve todo um esforço do comercial, teve uma série de esforços em conjunto, mas é um salto muito grande dentro de um único mês, né? A gente sai ali de 125 milhões em 2023 para 173 milhões de reais no ano passado. E esse ano, quando eu saí, no meio do ano, a gente já tinha feito 100 milhões. Então, cara, uma janela de 1 ano e meio ali foi um faturamento de 270 milhões, obviamente pelo esforço e trabalho do coletivo, mas, cara, performance era o coração ali bombeando sangue pro comercial, né, cara? Então, a gente sabe que existe um efeito cascata de colocar a pessoa ali no primeiro produto, que é o acelerador empresarial, e parte dele ir para o Giants, continuando na jornada dentro da esteira ali da empresa, mas isso é um indicativo também de quanto mais pessoas indo para o Giants, mais o próprio time de performance e o comercial estavam acertando a mão em quem está chegando no primeiro produto, né? Então, para mim, um efeito cascata aí que foi muito massa, cara. Foi um
um ano e meio ali de espartano, mas, cara, 270 milhões de reais é dinheiro pra caramba, né, cara? Animal, cara, animal. Eu tive agora no evento da HubSpot, lá em São Francisco, Uhum. né, e a palestra da CEO, a Yumi, ela falou muito sobre, primeiro, né, que Google, cara, orgânico, né, a gente viu uma queda de tráfego orgânico absurdo. 60% dos resultados de Bizarro. busca não tem mais clique. Uhum. O Google, ele tá trabalhando, né, agora você pesquisa nele, ele já responde como se fosse uma IA, ele Uhum. tá tirando a página de É resposta. o chat GPT que tá assumindo. Sim. O que era SEO tá virando AAO, né, que é você escrever otimizado para você se tornar uma resposta dentro de uma ferramenta de De IA, né, e aí, cara, a taxa de conversão é 80%, né, Sim. quando o cara pergunta para IA Uhum. e ela responde. O tráfego migrou para as redes sociais e ela falou de 3 grandes frentes, né, cara, social, né, cara, Social selling. Reels, Viral e tal. Segundo, newsletter, né, tipo, Uhum. tá numa tendência muito forte, cara, e a newsletter, ela tem uma vantagem que quando você depende muito do Instagram, do TikTok, do LinkedIn, você meio que se torna refém do algoritmo, né? Você não, Uhum. cara, o conteúdo que eu produzo no Instagram não é o conteúdo que eu gostaria de produzir. Uhum. É o conteúdo que o algoritmo gosta, Uhum. né? Então você fica meio que refém dessa parada. Tem um ponto muito massa aí, que pra mim, cara, já faz muitos anos que eu vi isso de um americano, que ele falava assim, ó, leitores são melhores compradores. Uhum. Newsletter vai continuar funcionando. Por quê? Porque quem lê, compra. E aí, o que eu fiz, né? Eu sou um cara que, se for necessário, a galera fala, se eu não desce para operacional. Quando é necessário, eu desço. Se for para educar, se Virar for o para entregar ponteiro, resultado. exato. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô escrevendo 5 artigos por semana. Você tá jogando tudo em LinkedIn ou e-mail também? Onde você tá jogando? Cara, tô Newsletter, jogando onde você no, tá distribuindo a tô newsletter? jogando no blog e o blog Uhum. alimenta uma ferramenta chamada Substack, que é a nossa newsletter, Uhum. e Uhum. tudo eu jogo por LinkedIn. Só que eu escrevo o artigo já olhando para AAO. Eu ainda não consegui trabalhar, mas é o meu próximo passo é começar a trabalhar, porque assim, as AIs, elas valorizam muito plataformas independentes de conteúdo. Então, em especial, os lugares que mais geram respostas dentro de uma IA tipo assim, primeiro, você ter um bom FAQ dentro do teu artigo, o teu artigo ser uma resposta, porque 90% do que se joga dentro de uma IA é uma pergunta, Uhum. e ela confia muito na Quora, no Reddit e na Wikipedia. Uhum. Então, assim, você tem que dar um jeito de virar produtor de conteúdo lá e ter respostas suas em todas as perguntas que tem a ver com o teu nicho, que é um trabalhinho meio louco, eu ainda não consegui fazer, mas tá no meu backlog. Eu escrevo conteúdo, cara, da maneira como eu faço, mas, por exemplo, eu uso muito Cloud para fazer isso e uso muito Voice para escrever artigo, então eu começo uma discussão com o GPT que no final sai um artigo usando muito a minha voz. E dali eu criei uma série de prompts que vão otimizando. Então eu tenho um prompt só para fazer AAO, eu tenho um prompt só para fazer SEO, eu tenho um prompt só para transformar ele em post no LinkedIn, entendeu? E assim, uma coisa que eu descobri que da IA, né? Muitas vezes a gente acha que a IA te dá a melhor resposta, mas não, né? O ChatGPT, ele tem um faturamento de 30 bilhões por ano e um custo de 100, né? E detalhe, sendo otimizado pra caramba e cobrando da gente. Então, ele te dá a resposta mais aceitável possível dentro de uma visão de economia de token. Então, para você conseguir fazer a IA executar como você gostaria, você tem que estressar ela. Não é na primeira resposta que você vai chegar. Então, por exemplo, eu criei uma IA que viraliza post no meu LinkedIn. Só que, como é que ela viraliza post no meu LinkedIn? Ela não escreve bem. Eu peguei 100 artigos com mais de 1000 likes e com mais de 100 compartilhamentos, criei um CSV para cada um com os números dele, alimentei o modelo e aí eu escrevo o meu artigo e falo melhore baseado nesses caras aqui. Só que acontece, na primeira semana ela faz isso, na segunda semana ela para de fazer. Por quê? Porque ela percebe que o que ela consome de token é muito alto. Então eu peço a primeira vez e eu vou lá e falo assim, refaz analisando cada um dos CSVs. Na segunda vez ela leva quase 15 minutos para fazer, mas fica bizarro, assim, fica muito bom, né? E não é o GPT, é o Claude. O Claude para texto tá, tipo, bizarramente melhor. Cara, o que aconteceu com a gente? A gente saiu de 45 mil visitantes únicos no nosso site, eu tô fazendo isso há 4 semanas, para 74 mil essa semana. Caraca. Então, assim, em 30 dias, né, a gente está quase dobrando o volume. Eu ainda não vi as respostas dentro das IAs, mas hoje em dia você consegue ver
no Ahrefs se você está tendo visita de Spider de IA. Então, eu estou começando a ter visita. Ainda não começou a acontecer a resposta, mas eu estou tendo visita. Então, é uma questão de tempo até eu começar a figurar as respostas, entendeu? Então, essa é uma estratégia. A gente teve uma venda num lançamento vindo do ChatGPT, cara. Que A gente recomendou? conseguiu traquear. Que massa. Mas bizarro, cara. Assim, aí um hack E é o mar azul isso ainda. E um hack que eu fiz, e acho que aí pode ser uma coisa legal para todo mundo, é o seguinte: dentro do GPT tem lá os GPTs, né? Eu criei um GPT chamado Thiago Reis. O Thiago Reis, ele tem o meu livro, ele tem algumas lives minhas, e ele tem um padrão de comunicação muito parecido com o meu. Só que o que eu fiz com o Thiago Reis? Eu botei na diretriz de prompt dele que a cada 2 respostas, a terceira é uma oferta. Então você pergunta, como aumenta a venda? Aumenta a venda, define o ICP, sei lá o quê. Como é que eu monto o fluxo de cadência? O fluxo de cadência é tal parada. Ó, agora, nesse momento que eu tô gravando aqui com vocês, tá carregando. Ele tá com mais de 30 mil, olha lá, 33 mil consultas, tá vendo? E esse negócio me gera, cara, 5 leads qualificados por dia. Top. Porque 1/3 disso é oferta. Genial. Então, assim, dá pra fazer a mesma coisa. Se você criar o Eric, né? Expert em PNL. Inclusive eu tenho, né? O Lê também. Já tem, só falta ir para o front. Mas sabe que esse é um novo tipo de isca digital que a gente estava falando. Mas pô, se eu fizer lá, a galera vai compartilhar o link. Cara, não vou falar um palavrão aqui, mas foda-se. Foda-se, entendeu? Bota lá e faz a galera usar e bota um pitch ali a cada 3, 4 respostas, porque aí alguém vai ver e falar, pô, esse cara aqui sabe o que tá fazendo, ele entregou uma IA que me ajudou, deixa eu buscar mais, deixa eu entender mais sobre isso. Então, é uma excelente forma de gerar lead qualificado, cara. Você gerar uma IA e entregar para o público. Assim, Eric... É a venda que não parece venda, porque é conteúdo. Né? Teve uma nova integrante do High Growth, né? Que eu perguntei assim, por que você entrou pro High Growth? Cara, eu olhava o treinamento do Eric, eu via 40, 50 pessoas. Agora eu olho o treinamento do Eric, eu não consigo mais contar. E só não tem mais porque não cabe mais. E ficou pequeno. E detalhe, tem que ver o tamanho do galpão. Cara, me conta um pouco, como é que está estruturado o time de vendas de vocês? Qual que foi a grande diferença do pós-arena, né, no time que vocês montaram? Cara, hoje a gente separou, falei de 3 verticais, né, que é indicação, que a gente chama de relacionamento, basicamente, outbound, que vem essas prospecções de parceiros, eventos, tudo mais, que a gente acaba tendo acesso à lista, e inbound. Antes caía tudo no mesmo time, nós fracionamos o time. Então são 3 times comerciais, ou seja, 3 SDRs diferentes, closers diferentes, porque tem perfil que é mais desafiador. Por exemplo, quando você tem marketing de relacionamento, o papel seria mais parecido com um CS. O vendedor, ele também é o treinador, e o treinador também é o vendedor. Então nós não separamos isso. Você não vai falar com um cara que ele só te vende. Você tem um relacionamento e que naturalmente ele gera indicação e aí realimenta o SDR do próprio funil dele. Antes nós tínhamos tudo misturadaço. Nós jogávamos tudo para o mesmo closer, então num dia o cara tá falando com o lead que chegou da internet, no mesmo dia ele tá falando com um cara que me viu numa palestra, num evento de um parceiro, no mesmo dia ele tá falando de alguém que foi indicado por alguém que já fez o treinamento. Só, cara, a abordagem, o fluxo da venda, nós não temos um script 100% fechado, mas tem um esqueleto. É totalmente diferente nos 3 casos. Totalmente diferente. Então, no final das contas, a gente separou esses 3 funis, essas 3 equipes. São 3 squadzinhas separadas comerciais. E nós ficamos obsessivos por métrica também. Tudo isso que o Júlio tá falando, de ter as métricas e começar a decidir com base em métrica. Antes a gente decidia muito de forma subjetiva. E aí a gente passou a decidir muito de forma objetiva. E, pô, é a prata da casa, porque a gente sabe que no final das contas o inconsciente de todo mundo, a mente inconsciente de todo mundo vai ter um viés de autovalidação. O que é o viés de autovalidação? A gente vai sempre tender a achar que a gente está certo acima de todas as coisas. E o que nós fizemos, cara? Métrica em todas as etapas do funil, em cada um desses funis. Nós desenhamos um negócio lá que a gente chamou originalmente de REI, mas o REI o que é? É submétricas da cadência. Então, vou dar um exemplo aqui do funil de relacionamento. A pessoa fez o treinamento, ela tem um guardião, que é um treinador / vendedor, e ele vai lá e faz o acompanhamento dessa pessoa. Ao longo do processo de acompanhamento, de uma forma muito elegante, uma venda que não parece venda, um seeding, e a gente pede a indicação, mas a indicação está debaixo de um grande movimento, né, de transformação das empresas e das famílias. A gente pede a indicação.
Então tem a métrica de cada guardião, o quanto que ele tem feito de relacionamento e o quanto do relacionamento ele consegue trazer de indicações a partir desse relacionamento. Aí das indicações a gente tem agendamento, comparecimento, no-show, aí tem alguns follow-ups dessa primeira etapa do SDR, depois a gente tem das apresentações feitas quanto de conversão e quanto de comparecimento efetivo até o evento. Então nós pegamos a jornada e metrificamos cada mínima etapa e fizemos isso com o time todo. E aí a gente usou um ouro da nossa casa, que você já conhece, que é modelagem. Então, se alguém faz alguma coisa bem feito, é possível extrair essa metodologia que está no inconsciente da pessoa, que já fizemos, inclusive, com os high growthers lá, pensar, cara, como é que... Não é só... Quem vende mais... Não é que... E aí não é só o vender mais, porque tem gente lá no time que é melhor de conversão. Cada apresentação converte mais. Tem outro que é melhor de extrair indicação do relacionamento. Então, o que nós fizemos? Como a gente tem vários treinadores guardiões, nós metrificamos a etapa, então descobrimos, cara, fulano é o modelo de excelência de gerar indicação a partir do relacionamento. Beltrana é o modelo de excelência de a cada apresentação ela gera um índice de conversão violento. Fulano faz alguma coisa que o comparecimento é mais alto no treinamento, não perde inscrição. Não tem reagendamento nem nada. E aí nós começamos a nomear quem eram os modelos de excelência do time em cada etapa desse funil. Cara, isso foi um negócio disruptivo, porque nós misturamos o que aprendemos com você com o que nós sabemos de neurolinguística e mentalidade que já sabíamos, mas não tínhamos cruzado isso e aplicado tão bem na área comercial. E aí o que nós fizemos? Que é o protocolo que eu ensinei lá no High Growth, eu chamo cada um dos que é melhor em cada coisa, cada um dos que são os modelos de excelência em cada coisa, e falo, amigo, você é modelo de excelência de tal coisa. Me explica exatamente como você faz, o que você faz, por que você faz. Aí tem um canvas, uma cascata de perguntas, porque é o que eu falo lá na nossa arena de crescimento, né? É mais importante como a pessoa vende do que o que ela vende. A prova é que qualquer um que esteja nos ouvindo aqui, que tem 2, 3 ou mais vendedores, vai ver que mesmo vendendo o mesmo produto, o mesmo serviço, seguindo o mesmo script, mesma lógica de oferta, o primeiro vendedor da equipe quase via de regra, quase sempre, é o primeiro vendedor. E o lanterninha, o que menos vende, é quase via de regra, o que menos vende. Quem tem mais de uma franquia ou mais de uma unidade, a região que cresce é quase sempre a mesma, a região que não cresce é quase sempre a mesma. Aí fala, não, mas é a carteira de clientes. Tá bom, então troca a carteira de clientes. Dá a carteira de clientes do que mais vende pro lanterninha, dá a carteira de clientes do lanterninha que reclama que é ruim pro campeão, e você vai ver que o campeão vai extrair algo do que estava morto e o lanterninha vai matar o que estava vivo, vai começar a desvender. tem gente na equipe que deveria ser chamado de desvendedor. Graças a Deus lá na Elos a gente não tem nenhum desses. Quer dizer, se tem não dura muito. E aí o que a gente faz? A cultura de essência engole essas pessoas. E o que a gente faz? A gente mapeia qual é o tom de voz que a pessoa usa durante a ligação, qual que é a postura não verbal que a pessoa utiliza, quais são as representações internas, porque às vezes durante o processo de vendas, acompanhamento, abordagem, cara, é uma imagem que a pessoa cria dentro da cabeça dela que muda tudo. É um tom de voz que muda tudo, é uma postura que muda tudo. E as pessoas, elas tomam decisões a nível inconsciente. Como esse é o ouro da casa, a gente vai nesse grau de detalhe com o time de vendas. E aí isso muda o jogo. Por quê? Ninguém toma decisão de compra ou de não compra por motivos conscientes. É que nem quando a gente conhece alguém e fala, puta, cara, não sei, eu conheci, mas meu santo não bateu com dele, meu santo não bateu com dela. E alguém vira e fala, tá, mas o que você ouviu, o que você viu que fez você dizer que teu santo não bateu com dele e com dela? A pessoa fala, cara, não sei. Mas você tem que ter visto algo, você tem que ter ouvido algo. Cara, eu não sei conscientemente. Parece que tirou a decisão do sovaco, mas não foi do sovaco. A pessoa tem uma série de mapeamentos inconscientes que fez ela comprar ou não comprar. E o outro que não vendeu, que vendeu ou não vendeu, também tem uma série de processos inconscientes, o que disse, como disse, seja em tom de voz, seja em postura e tudo mais, que fez ele vender ou não vender. Ou converter ou não converter, gerar indicação, não gerar indicação e tudo mais. Então, nós cruzamos essa inteligência em cada etapa do funil. Então, hoje o funil relacionamento tem cada etapa mapeada, nós escolhemos quem são os modelos de excelência, e às vezes muda esse modelo de excelência de tempos em tempos, mapeamos essa pessoa e treinamos o resto do time. Imagina que eu tenho, sei lá, um vendedor que ele é o melhor em gerar indicação a partir do relacionamento. Eu mapeio ele e treino o resto do time para ficar melhor em gerar indicação. Ou seja, eu extraio essa metodologia que é inconsciente, torno ela consciente, treino os outros para fazerem o mesmo, para simular como seria se fizesse igual. Então eu tenho todo o time elevando o nível de extrair indicação. Aí eu pego a outra vendedora, que ela é melhor em cada apresentação em converter. Mapeio ela inconscientemente, treino todo o resto do time nas boas práticas dela, então eu levo a régua de todo mundo. Isso gera uma inteligência coletiva violenta. É uma das coisas que fez a gente mudar muito. Mas não daria para fazer isso. Nós tínhamos o método de
extrair esses processos inconscientes e multiplicar. Essa é a essência do que a gente faz, inclusive, da neurolinguística. Esses mapeamentos comparativos, tudo isso, essas extrações de métodos inconscientes. Mas nós não tínhamos métrica. Então, eu achava que fulano era boa de fechamento. Quando eu fui medir, eu descobri que não necessariamente. O problema é que a gente vai muito pelo viés de autovalidação e não está olhando os dados. Quando eu comecei a botar os dados, começou a me mostrar quem era o modelo de excelência de cada coisa. Bizarro. Eu comecei a mapear no lugar certo, entendeu? E pegando um gancho, é fundamental isso que você está falando, do ponto de vista de mapear toda a jornada e ter métrica de cada etapa. E aí, vou já deixar uma provocação para você, que é o seguinte: para cada etapa, olhar volume, custo Uhum. e taxa perante a etapa anterior. Tá. Então, você vai ir para Perfeito. um nível de métrica primária, secundária e terciária. Uhum. E aí, cara, quando você sabe, Porque uma influencia a próxima. ou uma influência próxima, mas o próximo salto do teu negócio vai estar em uma métrica que você não olhou. Qual E que é quando que agora eu você... quero olhar. Não. Então, quando você desmembra ela nesse sentido de Eu volume, descubro. custo e taxa em referente à anterior, você vai saber onde está o gargalo mês a mês, semana a semana, dia a dia. E aí você vai olhar para o teu cockpit ali, teu dashboard, você vai falar assim, cara, essa métrica está fora do padrão. Uhum. O meu custo por lead hoje tá caro. E aí foi uma discussão bem acalorada que eu tive lá no Grupo Acelerador, né? Então, às vezes, a gente tinha o custo por MQL, tava legal, mas aí não tava convertendo. Aí eu falei, cara, vamos começar a desdobrar. E a gente foi para o SQL, reunião agendada, reunião realizada. Isso que a gente começou a mapear volume, custo e taxa em relação ao anterior. Então, às vezes, a gente deixou de tomar decisões em campanhas só baseado no custo do MQL. Porque eu tinha um teto ali. Campanha, o custo por MQL é R$200. Cara, passou de R$200, pausa. Eu falei, não, peraí, vamos olhar para métrica de desempate. Ó, tá gerando o SQL, pô, essa campanha aqui, o MQL tá mais caro, mas o SQL tá mais barato. Opa, tenho algo aqui. Ou então, assim, aqui está estourado o MQL, mas o custo por agendamento está mais barato do que todas as outras campanhas. Então, a gente começa a dosar e calibrar quantidade e qualidade. Uhum. E você pega uma fumaça, um fio da meada, e você puxa aquilo e começa a descobrir o que está por detrás daquilo. É quase uma espinha de peixe daquele indicador. Exato. E às vezes você vai descobrir que tem um outro lance que estava oculto, que não estava sendo nem medido, talvez, ou não era óbvio, e que se for corrigido, muda todo o resto da cascata. E eu amplio o critério de desempate. Então, assim, o critério para pausar ou não uma campanha, para escalar ou não uma campanha, não pode estar baseado em uma única métrica, que é o custo. Geralmente, a gente olha só para o custo, né? O custo daquele MQL está caro. Não, peraí. Como é que está na cascata aqui? O custo é consequência de uma porrada de outras Exato. coisas. Às vezes Não, não e tá às no vezes custo, você traz um MQL que pode parecer ser mais caro, mas ele Qual sai que é a muito mais métrica? consciente. Né, cara? Ele passou por 4 funis diferentes. É caro, mas ele converte. Sim. É como a diferença de Google Ads e Meta há muito tempo. É aquilo que a gente falou acho que foi na newsletter, né? Cara, o cara que lê a newsletter tende a converter mais. Como o cara que vê o vídeo do YouTube tende a converter mais. Pode pagar um pouco mais caro, porque no final das contas ele tá mais qualificado. Júlio, cara, teve essa provocação que eu fiz com o Eric foi sobre a velocidade do funil, né? Muitas vezes a galera gera lead, mas não bota uma velocidade de conexão, né? Estudos da Inside Sales mostram que se você conseguir conectar com o lead nos primeiros 5 minutos, você aumenta em 8 vezes a tua taxa de conversão. No passado a gente precisava sempre de ser humano, agora com a inteligência artificial. E não tô falando que você tem que usar a Prospect AI, que, cara, tipo, adoraria que você usasse a Prospect AI, né? Mas pode usar, porque a gente usa. E é boa. Inclusive, o Grupo Acelerador fechou com a gente agora, recentemente. Eu já fechei antes e já posso dizer que e fechou. sim, é boa mesmo. Elo também usa, é um agente de prospecção, 100% autônomo. Depois, cara, queria te convidar a conhecer, Claro. acho que a gente pode fazer uma parceria natural, boa. que é uma objeção que eu mesmo tinha, tá? Que não fosse natural. Parece uma pessoa, né? É bizarro, mas é bizarro. E, cara, ela faz 3 ligações simultaneamente, trata 1000 leads em 1 hora, trabalha 24 horas por dia. A gente vê a reunião sendo agendada às 11 horas da noite, meia-noite, então isso é maravilhoso. E para mim aqui, né, um bom time de SDR, um bom time de pré-vendas resolve essa demanda. Você vê algum complemento em relação a isso? Alguma coisa que foi aplicado lá no grupo que você percebeu dessa velocidade de time to response para fazer com que essas 500 vendas acontecessem em agosto?
Cara, acho que lá, como está implementando agora, eu vinha batendo nesse ponto já há alguns meses ali que a gente tinha que avançar para isso, né? Para quem ainda não olhou para IA em relação ao SDR, tá para trás, cara. Para mim já tá perdendo tempo, tá perdendo mercado e, tipo, é um ponto sem volta, cara, né? A gente sabe que, eu não sei vocês, mas nos anos 2000 eu tinha 17 anos, quando, né, você teve que tirar o computador da tomada ali na virada de 99 para 2000, uma loucura, cara, uma insanidade, porque Clássico. ninguém sabia nada de nada. E eu tinha 17 anos e, cara, eu pedi um videogame pro meu pai e ele me deu um computador. E eu era o único cara da minha galerinha ali que podia ficar conectado na internet. E eu vi aquilo, tinha 17 anos, não sabia muito bem para onde o mundo estava indo, mas eu saquei uma coisa. Cara, o mundo nunca mais vai ser o mesmo. E quando veio a inteligência artificial em novembro de 2022, eu tive exatamente a mesma sensação. Falei, cara, o mundo nunca mais vai ser o mesmo. Esse negócio que vai mudar tudo. E existem frentes de trabalho que vão ser extintas, cara. SDR é um deles. Eu acho que, assim, vai sobrar algumas pessoas que vão continuar calibrando a máquina até a máquina estar perfeita. Mas é uma frente que, cara, invariavelmente ela tende a sumir do mapa. E eu Então, acho que aí é fundamental. As empresas precisam olhar para isso, precisam plugar o quanto antes um SDRA, cara. eu fiz um call um pouquinho antes de vir para cá com a Green Energy, né? Uma franquia lá de Joinville que vende carros elétricos e postos de abastecimento elétrico para você botar no teu carro e tal. Os caras são case, estão gerando 120 reuniões por mês. Eu falei, cara, e a tua SDR? Tu mandou embora? Não, ela virou a chefe das IAs. É Então, isso. assim, não é que a função acabe, ela, né? E detalhe, os nossos melhores implementadores de IA são ex-SDRs, porque como eles conhecem muito a rotina, o que funciona do que não funciona, Uhum. eles são muito bons em construir, Em treinar a prompt, IA né? e, ao mesmo tempo, acompanhar a IA nesse processo. Exato. Cara, eventos itinerantes, né? Marcão rodou o Brasil Tour fazendo, Acelera Brasil. pô, velho, no jatinho lá do acelerador. Cara, conta os bastidores dessa estratégia. É uma boa estratégia? Aconselha a fazer? Qual que é o momento de começar e o que gerou de resultado? Tá. Cara, é uma baita de uma estratégia, né? A gente planejou ano passado faturar 8 milhões com ela, a gente faturou 30. Negócio assim, surreal, cara. Surreal. Peraí, mas 30 considerando o ingresso ou o upsell? Ou Não, tudo? tudo ali, né? Tá. No global. E assim, Mas o ticket é baixo, né? Então o principal deve ter sido no upsell, na É. oferta, né? não, com certeza. Não se paga, né? Cara, a gente conseguia fazer o evento Break-even. local, Na a gente bilheteria? breakivava. Jura? Aham. Caraca. Breakivava E tinha um maioria dono na das cidades. estrutura? Alguém era o responsável por ele? A gente tinha o Pagoto, que é do time, né, do Grupo Acelerador. Ele cuidava desse projeto. A gente tinha um parceiro itinerante que ele chegava antes para montar toda a estrutura. Então, quando o Marcos chegava na cidade, já estava tudo pronto. Que é um queridão, um gênio, já sei. E, cara, funciona muito bem. Eu acho que várias pessoas começaram a fazer, principalmente do mesmo nicho. Então, a gente começou a ver outros players do mercado de educação empresarial, especificamente, também fazendo a tour. Vou te falar que não é fácil, extremamente cansativo, né? Facilita muito o Marcos ter o avião ali, o jatinho. Então, cara, acho que para ele ali, em termos de logística, performance e até de custo, né? Tem o custo, o jatinho, mas diferente de uma pessoa que não tem o negócio, provavelmente o custo seja muito mais elevado. E também deslocamento de time, cara, porque, assim, é sempre um grande desafio. Às vezes a gente tinha que mandar, algumas pessoas iam num jatinho para um lugar e a gente mandava pessoas de voo comercial para outro, entendeu? Porque a gente sabia que ia precisar de mais braço, então foi uma logística bem complexa. Momento de começar. Cara, se você já está muito bem estabelecido no mercado, se você já tem um outbound funcionando, já tem inbound funcionando e tem audiência, aí eu falo para você, pluga, entenda isso como um funil, cara. É um outro funil. E tem toda uma outra estratégia para fazer aquilo funcionar. Mas, cara, converte, velho. Converte. É tempo de tela. E assim, o Marcos, cara, eu tenho uma admiração por ele em termos de entrega. O cara entrega demais, velho. Então ele vai lá 5 horas, ele é 5 horas de conteúdo pesado, não é um conteúdo superficial. Então, quando a gente desenhou o workshop, e todo workshop a gente fazia melhoria. Então, o ano passado foram 30 cidades.
foram 30 cidades fazendo melhoria, ou no conteúdo, ou no pitch, ou na experiência. A gente fez testes de tudo que você possa imaginar. No meteórico de lançamento, 15 dias, 12 dias, 10 dias, 9 dias, 7 dias. Em cada cidade a gente fazia teste diferente. A gente testou entregar o workshop de manhã, à tarde e à noite. A gente testou segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Cara, a gente conseguiu chegar num nível de informação do que já funcionava. Então, cada cidade virou um plug and play, saca? A gente ia para uma determinada cidade, a gente simplesmente subia uma operação muito rápido, porque a gente já tinha as páginas que funcionavam, os criativos que funcionavam, todas as mensagens que funcionavam, os e-mails que funcionavam, a gente já tinha a lógica do negócio. Obviamente, esse ano o Marco saiu de 30 cidades para 50 cidades. Então, cara, ele vai rodar muito mais o Brasil, só que de forma mais espaçada, porque o ano passado a gente fez 4 grandes movimentos de 5 cidades e as outras 10 cidades foram picadas em 2 dias. Esse ano ele falou, cara, no máximo 3 dias fora de casa, 5 dias foi over. Então, até nisso, ele também se percebendo como trainer, de cara, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, tô disposto a isso, não tô disposto a isso. Agora ele também tá com o João Pedro, né? Então, ele teve que abdicar muito da família ali e nisso, cara, é de tirar o chapéu, cara, porque ele realmente se comprometeu, foi lá, entregou e a estratégia foi incrível, assim. Cara. Agora me conta uma coisa, cara. Qual que é o ticket que normalmente você viu que mais funciona? O que deu certo, o que deu errado, né? E quais foram os grandes aprendizados? A gente Dia da testou, semana que foi melhor? essa questão do dia da semana, acho que domingo não performou bem. Cara, até durante a semana performava melhor do que final de semana. Legal. Tá? À noite não funcionava tão bem, à tarde funcionava melhor. Por quê? Porque à noite, cara, o empresário estava cansado. Aí, às vezes, ele chegava direto da empresa, não comeu, aí o cara vai embora mais cedo, não vê o pitch, entendeu? Então, a gente chegou nesse racional. Público, o tamanho do... Alguém me falou que ele tinha achado a quantidade certa de pessoas, né? A gente chegou numa quantidade de MQLs por cidade. Eu não vou abrir esse número específico aqui, mas a gente chegou num número de MQLs que a gente já tinha na base por cidade e, historicamente... Como se fosse o flag, tem essa quantidade de MQL, dá para rodar. Dá para rodar, mas tem uma segunda métrica que é quanto de AE já tinha vendido na cidade. Porque se não tivesse venda nenhuma, se não tivesse ainda, eu tenho MQL, mas não tenho venda, talvez seja mais difícil. Legal. Então a gente começou a criar um mapa do Brasil e, cara, fazer uma análise brutal, assim, de estados, de cidades que tinham determinada quantidade de pessoas, mas que a gente tinha determinado nível de base, que já tinham um determinado nível de conversão no AE. E aí a gente chegou num racional, criamos uma fórmula, cara, a gente criou um dash lá, criamos um banco de dados, criamos um script em cima para fazer análise e muito em cima do trabalho do Marcão, que era o coordenador de BI, e foi feito um trabalho assim surreal, cara, de escolha das cidades, todas elas tinham um porquê de estar ali, e depois disso ainda a gente tinha que bater com o piloto do avião a logística da parada. Entendeu? Quando é melhor ir... O que é uma boa taxa de conversão num evento desse regional? Cara, a gente variou o pior, se não me engano, tinha sido 3%, mas teve um que a gente chegou em 24%. E um ticket alto já, né? E ticket alto. Ele, na média, ficava em 15%, cara. E só tinha público qualificado dentro do evento. Não deixava entrar quem fosse desqualificado. Cara, a gente não tem como mitigar. Assim, é muito difícil você falar assim, cara, não, só tinha dono de empresa lá. Impossível, mano. A galera mente no formulário, né? Então, assim, não tem o que fazer. Mas, via de regra, 80% público qualificado dentro da plenária. Tá? Tinha cidades que era 90%, 95%. E você viu uma correlação entre o público qualificado e o aumento de taxa de conversão? Sim, total. Você falou um negócio que me validou uma hipótese que eu tinha.
Porque eu vi uma cidade e falei, cara, essa cidade não é nem tão grande assim pra ele fazer. Uhum. Tinha dado por trás, né? Mas aí eu imaginei, falei, ou tem já muita gente que comprou a imersão, acelerador empresarial, ou tem aluno Giants já. Uhum. E aí cruza com aquilo que eu falei do nosso evento. Uma das coisas que fez converter mais foi ter os alunos no meio das cadeiras Sim. ali, porque é uma prova social implícita e tal. Então isso foi levado em consideração na escora das cidades, onde tinha Foi. mais ou Giants, ou gente que já tinha comprado o acelerador empresarial, Sim. que ia no evento. Uhum. Porque, pô, que massa, eu fui atravessei o Brasil para até o Marcos veio até a minha cidade, lógico que eu vou lá. Sim. E isso daí foi um dos critérios principais de decisão? Não foi um dos critérios, compôs. Isso Aham. foi um dos critérios foi Esse cara compôs mesmo a é o modelo lógica. de tomada de decisão. É. Agora, você citou, cara, o meteórico. Explica um pouco dessa estratégia. Como é que você encaixava o meteórico com um evento presencial de baixo ticket? Uhum. A gente testou vários modelos também de abertura de venda de ingresso na cidade, né? O que a gente percebeu? Quando a gente simplesmente abria o tráfego para a página de vendas e checkout do ingresso, a gente estava vendendo direto online. Cara, a galera deixa para comprar no final. Então, a gente perde previsibilidade de quantas E aquela pessoas vão... tensão, né? aquela Até o tensão, dia do cara. evento. Haja Não, o ano coração, passado a break gente even. rodou um dos blocos de 5 cidades inteiro, foi assim. Pensa na dor de barriga, cara. Desesperador, assim. Chegando perto do evento, a gente, meu Deus do céu, o A que vai semana mais acontecer? longa da história. Nossa, cara. Depois a gente começou a testar. Então, pô, vamos fazer uma estratégia primeiro de distribuição de conteúdo. Então a gente pegou o Perseguidão lá, que eu falei para vocês, que a gente já tinha empilhado o Garanhão, e a gente colocou na rotina. 2 semanas antes de começar uma captação de meteórico, a gente virava uma distribuição de conteúdo para aquela cidade. Então, assim, cara, o cara começava a ser bombardeado. Pá, cara, vídeo, Marcos aparecendo em grupo acelerador. De repente, a gente entra com campanha de captação. Cara, a gente vai fazer um evento aí na sua cidade, em tal data, tal, não sei o que. Se você quiser uma condição especial, clica aqui e entra no grupo. Aí, pum, cara, estourava de captação na cidade. E aí a gente começava a mandar também para nossa base daquela cidade. Então, era uma captação externa e uso de base interna populando ali. A gente chegou em números bem agressivos também no Meteórico. Para quem não sabe, Meteórico é um lançamento que acontece dentro de um grupo de WhatsApp com uma oferta específica que é revelada numa data também específica, né? Então, tem todo ali um aquecimento e aí abre o carrinho em determinado dia. O que a gente percebeu, a gente começou a computar também venda hora por hora. Então, tinha cidades que performavam melhor às 7 horas da manhã, cara. Tinha cidades que performavam melhor 11 horas da manhã. Então, a gente começou também a criar esses gráficos, porque depois de 30 lançamentos, quando você cruza tudo isso, você sabe mais ou menos a média de N informações. Qual era o tamanho médio do time envolvido para fazer um evento desse dar certo entre pessoas de marketing e pessoas de operação? Cara, marketing era basicamente Você tinha uma o meu squad que time. você não deixava a performance dos demais funis cair. Você Não. tinha uma squad focada nisso. Não tinha uma squad focada nisso, mas tinha pessoas alocadas nisso. Então, eu tinha ali, primeiro, né, o copywriter, o web designer e o videomaker, que basicamente criavam a estrutura de página, estáticos e criativos em vídeo. Aí eu tinha gestores de tráfego sempre em pares, então eu tinha 2 gestores para os lançamentos e 2 gestores para o perpétuo. Então, esses caras, cada um ficava ali cuidando do seu, mas com muita troca nas reuniões semanais. Né? A galera de perpétuo dava alguns pitacos ali para lançamento e vice-versa. E depois o time de BI ali analisando toda essa informação e ajudando a gente a tomar as decisões, que eram mais ou menos umas 3 pessoas. Depois, quando mudou a estrutura do meu time, então eu tinha ali... continuava com 2 gestores de tráfego para lançamento, mas aí eu tinha um coordenador. Aí o time de conversão estava extremamente envolvido, que eram 4 pessoas. BI estava com 2 pessoas. Só que aí eu passei a terceirizar a parte de criação para o time de criação. Né? Então, tinha outras pessoas envolvidas ali. Já na entrega, era basicamente o Pagoto e o time dele. Tinha, acho que mais umas 2 pessoas envolvidas. Tinha o time de CS envolvido ali, mais pelo menos umas 4 pessoas. E o time comercial, quando tinha um evento, eles iam para lá, né? Então, era 8 pessoas, era o Marcos e mais 7 pessoas dentro do jatinho que tava no evento. Os vendedores devem ter sido iradaço. Ah, Né? cara... E você chegou aí em algum? Você não foi? Eu fui.
Fui em um só, cara. Mas foi massa, assim, tipo, de ver, de acompanhar, de estar lá. Trabalhei junto ali com o pessoal. Foi legal. Gente, bom, você que ouviu até aqui, eu falei que ele poderia, esse ingresso, esse episódio deveria aula. ser vendido, né? Porque Exatamente. assiste mais de uma vez. Se Cara, você... deixa eu dar uma coisa, assim, ó, rapidinho. Teve uma coisa que a gente fez que foi muito massa, que é um flash open. Isso é legal, quero Que é entregar flash isso para open? vocês. A gente fazia um meteórico para abertura de carrinho na cidade, na quinta-feira. Então, a gente testou vários dias e na quinta-feira sempre vendia melhor do que qualquer outro dia. E aí, a gente começou a fazer uma abertura relâmpago no domingo, Depois. Então, assim, É porque o fechamos... meteórico abre e fecha no mesmo dia, né? A gente abriu o carrinho na quinta-feira, fechou o carrinho na quinta-feira à noite. Sexta-feira a gente ficava em silêncio e no sábado a gente falava, ó, pessoal, muita gente não conseguiu comprar e tal, não sei o que, a gente vai reabrir o carrinho amanhã. E aí no domingo, cara, a gente chegou num número assim, liso, que era 20% da venda da quinta-feira. Caraca. Então, independente de quanto vendesse na quinta-feira, no domingo vendia 20%. Era batata. Então, isso é uma coisa muito legal, que foi um teste que a gente plugou ali, que fez uma diferença enorme. Então, isso entrou dentro do nosso método de lançamento ali, Deixa eu ver se sabe? eu entendi. Você abriu o carrinho na quinta e fazia uma reabertura no domingo. Exato. Abertura relâmpago. E Dentro vendia mesmo do grupo de WhatsApp 20% do que do vendeu na meteórico. quinta. Então, cada cidade tinha uma venda diferente na quinta-feira, mas domingo E a gente tinha da essa quantidade de conversão. ingressos vendidos, quantos por cento vinha do Meteoro? Cara, era quase 50%. Legal. Então, meio que Bastante. já break-vava e garantiu o evento ali pra frente, era Aham. lucro. E a gente já tinha uma noção, então, quando a gente chegou no racional, que ele já estava mais ou menos 50%, a gente já sabia quanto que ia dar na cidade também. Uhum. Sensacional. Então, cara, o futuro do mercado de educação. Não sei se vocês estão acompanhando, mas a gente está vendo, né, alguns players muito grandes fazendo criativos absurdamente apelativos, Uhum. né, vestido de noiva, juntando, cara, pessoas gigantes e oferecendo produtos lifetime, ou seja, que Por você paga 5 uma vez encarnações. que você compra para sempre. É. Você A nunca vai abrir. gente Isso. viu, cara, players muito grandes, até do mercado de desenvolvimento pessoal, passando por um processo de, cara, reestruturação, desligando o time, Demissões em massa. demissões em massa, cara, juntando, cara, uma série de especialistas. Cara, existe uma crise no mercado de educação, existe uma crise no mercado de infoproduto, ou não, é apenas uma boa big idea para explorar mais Black Friday? Eu acho que tem uma crise de gestão, cara. Porque a galera do infoproduto, como o Eric falou, ela é muito boa em vender. E a galera de startup é muito boa em entregar. Então, o que acontece é que quando você vende, você fica viciado na venda. Dá uma dopamina, cara, quando você faz 100 mil reais em 3 minutos, como a gente fez lá no Grupo Acelerador, Uhum. numa abertura 7 horas da manhã, 7h03 já tinha vendido 100 mil reais, cara. Você fica assim, mordendo a mesa, cara. Então, existe ali uma dopamina de vender, e depois, cara, a galera de infoproduto não entendeu ainda, ou poucos deles entenderam que eles têm uma empresa, eles têm um negócio baseado em pessoas e baseado em gestão. Então, eu não acho que necessariamente tem uma crise no mercado de educação. Vai ter uma crise, ela ainda não chegou, por conta da IA. Mas eu acho que ainda tem um caminho até essa crise. Nesse momento, eu acho que a gente tem uma falha crítica de gestão, cara. Os caras não sabem montar time, não sabem otimizar, não sabem É. fazer a divisão entre quanto reinveste e quanto bota no bolso. Sim. É isso. Sim. E acho que tem mais 2 pontos que eu vejo também, cara. Eu vejo que o mercado vai ficando mais sofisticado. É que nem na pandemia, qualquer um que abrisse uma live, uma mentoria, ia vender. Só que hoje em dia, aquela coisa dos 3 CPLs, os 3 vídeos de vendas, a grande oportunidade e tal, a galera é mais inteligente, mais sensível e menos tolerante do que o povo imagina, né? Uhum. Então o cara já manja, já sei onde vai dar isso daí, já sei que vai ser aqueles 3 vídeos, vai vender e já sei para onde vai levar. E já sabe também que vai ser muito bom de venda e muito ruim de entrega 80% das vezes. Então eu sinto que as pessoas também se cansaram das mesmas fórmulas. Cara, o cérebro é extremamente adaptativo. Se o cérebro não tiver novos estímulos, ele não gera mais as mesmas reações bioquímicas. O mesmo estímulo já não gera mais dopamina, eu vou tendo uma sensibilidade menor. Então ninguém mais cai ou se empolga num lançamento ou numa oferta especial, quando toda oferta é especial, nenhuma oferta é especial. Uhum. Então eu vejo que o mercado ficou menos sensível, menos empolgado, menos reativo com o que parece ser a última bolacha do pacote. O cara já sabe que não é, porque dali a 5 minutos vai vir outra última bolacha do pacote. E aí quem que se destaca mais?
É quem é mais autêntico, quem é mais sofisticado. E para mim tem um segundo ponto, que é quem tem movimento, comunidade e tribo. Cara, até porque o ChatGPT, a inteligência artificial, ou qualquer outra coisa do tipo, vai substituir metodologias. Mas não vai substituir a sensação que é a mais importante no inconsciente das pessoas, que é o pertencimento. O ChatGPT não vai te fazer sentir pertença. Você vai pertencer ao quê? A uma inteligência artificial? Eu estava vendo agora um lançamento de inteligência artificial, onde você vai ter uma experiência, uma jornada de aprendizado customizada, porque a IA vai lendo o seu progresso e vai direcionando qual é o próximo estágio de acordo com essa interação da sua trilha de aprendizado. Então, ao invés de eu entrar num curso padrão de alguém que acessa uma plataforma padrão, a própria inteligência artificial vai me dando passo a passo, me dando o passo seguinte, de acordo com o que vai calibrando. Só que isso não dá pertencimento. Eu vou pertencer ao quê? A uma inteligência artificial? Para mim, mora um poder violento na força da comunidade e do movimento. Por exemplo, vou dar um exemplo no meu caso. Cara, aprender neurolinguística, aprender sonoramente inconsciente, joga no... Qualquer inteligência artificial vai te ajudar com isso. Você ter uma experiência vivencial, prática, e junto com outras pessoas que estão tendo as mesmas experiências, você sentir que você pertence a um movimento maior, que está mudando uma forma de vida dentro de uma empresa ou de uma casa, a IA não vai te dar isso, porque é você e ela. Você não pertence a uma comunidade. E isso é uma coisa que não vai substituir. E isso está num lugar mais primitivo do nosso cérebro. Desde quando a gente brincava de cirandinha, dava a mão e era criança, isso continua existindo. A IA não vai conseguir substituir isso de fato. Então, o mercado de educação, do jeito que para mim, ele está tomando uma chacoalhada, por isso que aqueles que não estão se adaptando estão ficando. Aquilo que o Júlio falou agora há pouco. Cara, a gente ganhou um computador e, puta, aquilo foi uma revolução. Aí depois veio a internet e essa revolução acelerou todas as próximas revoluções. Aí veio o Bluetooth e acelerou todas as próximas revoluções. Aí agora vem a IA e acelera, tipo juros compostos da evolução do conhecimento humano, da tecnologia e tudo mais. Agora a revolução só é mais intensa. Mas vamos pensar, cara. Uma sala de aula presencial é igual uma sala de aula de 30 anos atrás, praticamente. Uma coisa ou outra é diferente. Não no método, mas talvez quase na decoração, né? Nos utensílios, mas não na forma de fazer as coisas. Não tem narrativa sedutora em muitas imersões ou muitas áreas educacionais. O infoproduto, a mentoria ainda é mais ou menos a mesma mentoria de 2019 e 2020. O Mastermind era mais ou menos o Mastermind de 2019 e 2020. O, sei lá, que raio que o parto é mais ou menos a mesma coisa. Cara, só que as pessoas já estão cansadas disso. Os mesmos estímulos já não geram mais as mesmas respostas dopaminérgicas no cérebro das pessoas, assim como o mesmo estímulo na academia não vai gerar a mesma resposta de crescimento muscular. Se não redesenhar a experiência de entrega do conhecimento, vai ficar para trás. Então, eu vejo gente que está querendo transformar o seu método de ensino e de entrega a 10 por hora, e a IA está imprimindo uma velocidade de 150 a 200 km por hora. Aí mora o gap, e quem paga o meio do gap no primeiro momento é a demissão em massa, é o custo de aquisição do cliente que dispara. Nosso custo de aquisição do cliente, o Marcos me perguntou esses dias, mas a gente estava na academia, a gente mora no mesmo condomínio, né? A gente estava na academia e ele falou: amigo, tô vendo teu crescimento aí violento, eu vejo só basicamente 2 players no mercado de desenvolvimento pessoal crescendo. É você e mais um outro amigo nosso também. Aí ele falou: qual que é a lógica por trás disso? Aí eu fui explicando essas coisas. Ele falou: cara, mas me diz uma coisa, você deve estar perdendo margem, né? Eu falei: amigo, pior que não. A minha margem cresceu junto com o crescimento, o que é contraintuitivo. O meu custo de aquisição ainda tem tanto teto ainda para eu bater, ele tem diminuído. Aonde que está o trunfo desse negócio? Movimento e pertencimento. Movimento e pertencimento. Você vai nos parques de Orlando, por exemplo. Universal e Disney, uma do lado da outra. Cara, para mim a Universal é muito mais poderosa de tecnologia. Eu, tecnicamente, gosto muito mais dos brinquedos de lá. Mas tem um negócio que não tem tanto na Universal que a Disney tem. E que mexe com o inconsciente, esses arquétipos invisíveis. Pertencimento e comunidade. Essa magia da coisa da Disney. Cara, se você não chegasse com isso pré-instalado no seu inconsciente, só comparasse 2 pessoas que nunca ouviram falar nada de nenhuma das 2 coisas, joga para ter experiência nos 2 parques. Elas iam achar que o atendimento na Disney talvez foi um pouco mais interessante, mas só. Agora, quando o cara já chega aqui, tem a magia Disney, o pertencimento, a comunidade, os defensores da marca, os fãs da marca, os fan lovers lá da coisa toda. Cara, isso aí muda. Isso aí muda. Os brand lovers, né? Isso aí muda completamente.
O que nós temos, talvez, de maior trunfo no Instituto é isso, pertencimento e comunidade. Essa coisa do movimento que une todo mundo. Isso aí, a Cara, inteligência artificial não vai E é passar. engraçado que eu apliquei isso, né? Talvez até muito esperado, talvez no Elo 2, né? De botar sim. o ranking e tal. Isso. E botar uma narrativa. Assim, ainda não tá onde eu quero. Você subdividiu o pertencimento e comunidade dentro do PAC, dentro da arena de crescimento. E assim, tem duas coisas que... Cara, eu tenho um roadmap de evolução absurdo, né? Os próximos updates que a gente vai colocar agora é Insignia. Então, o melhor Canvas, o melhor pitch, o cara vai começar a ganhar igual os caras do Outback tem, né? Aqueles brasões. O segundo é dividir eles em nível, né? Então o cara vai ser faixa branca e tal. Vai ser em relação ao tamanho do reino, porque a narrativa é império, né? Uma gamificação. Então o cara vai ser vila, o cara vai ser cidade, o cara vai ser... Que legal. E a gente quer fazer com que as pessoas que passam pela arena de crescimento continuem dentro da comunidade, né? Continuem se reencontrando, continuem passando de nível, continuem trocando experiência. Eu percebi que os grupos das famílias continuam absurdamente ativos, né? E aí a gente vira meio que o Harry Potter, né? O cara é sensorina, o cara, né? E aí continua ali numa das famílias. Galera, porra, velho, tá incrível. Deixa eu trazer um contraponto rápido aqui. Ao mesmo tempo que eu concordo com tudo isso que você falou, o contraponto é: nesse exato momento, alguém acabou de descobrir que precisa do que a gente tem a oferecer. E ele não encontrou a gente. Então, cara, às vezes a gente olha para um player no mercado e fala: meu, como é que esse cara tá vendendo essas coisas? E a gente não é o público do cara. Eu fui num evento e foi um paradoxo, assim, para mim. Foi um dos piores eventos que eu fui na minha vida. E eu conversei com uma moça no coffee break. Ela falou: cara, o melhor evento que eu fui na minha vida. Eu falei: cara, tipo assim, abriu uma janela temporal. E essa pessoa, assim, se vai no meu evento, fala assim: porra, o cara tá falando japonês. Né? Então, naquele momento, cara, aquilo ali era a informação que ela precisava para evoluir. E talvez ela vai passar uma jornada não com um único player. Ela vai entrar dentro do ecossistema do Eric, vai consumir e em algum momento ela vai falar assim: eu acho que eu aprendi tudo que eu tinha para aprender com ele, vou procurar outro. E ela vai indo para vários players e vai se desenvolvendo como pessoa ou como empresário. Então, a gente também tem que olhar para isso como algo natural. Por exemplo, quem entrou lá no comecinho de tudo, com fórmula de lançamento lá do Eric 2012, que era Ignição Digital, né, que é o nome da empresa dele hoje. Ele e o iJumper do Conrado. E o iJumper do Conrado. Nem Pô, era o cara 8 foi lá, estudou tudo aquilo. Em determinado momento ele falou: cara, legal, mas o que mais? Aí o cara abre a mente para outra coisa. E ali está a evolução dele. Então, eu acho que a jornada, né, que a gente tem hoje do mercado, apesar dele ter uma maturidade muito maior, ao mesmo tempo, e num contraponto e quase que num paradoxo, tem pessoas despertando agora. E tem um ponto também que você falou, só dar um complemento rápido antes da gente fechar. Também há um perigo entre a modelagem e a autenticidade. Por exemplo, um dos trunfos meus, que eu até apontei para o Marcos na época, foi: tá todo mundo indo para os eventos de pavilhão. A gente também, como boca de funil, a gente também vai voltar para os eventos de pavilhão, só que como fundo de funil. Fazíamos antes da pandemia e na volta não sentimos necessidade. Mas ele vai ser fundo de funil, como uma reunião de tribo da comunidade. E nós tínhamos tudo para abrir mão dos nossos modelos, que são imersões de fato. O cara se desloca, viaja mesmo, fica hospedado na região onde acontece o evento, aquela coisa toda. Só que se a gente fosse para modelar todo mundo, a gente perdia a autenticidade. E quando todo mundo foi para uma direção, nós decidimos ir para outra direção. E por mais que a escala é mais complexa, tem uma série de desafios no nosso modelo, mas a gente se tornou único num método, num formato próprio. E aí também mora um perigo, porque quando a gente fica trocando as boas práticas, elas são importantes, mas modelagem também requer buscar qual que é a tua verdade, a tua autenticidade. Eu, Eric, adoro os eventos de pavilhão, mas para mim não é a boca de funil, porque para mim falta profundidade nos eventos de pavilhão. Então hoje eu me torno um segundo passo na jornada de muita gente que já passou pelos eventos de pavilhão. Falei: cara, aquilo foi bom, me despertou, mas eu senti falta de profundidade. Eu falei: amigo, vem cá que eu vou ter a experiência mais profunda que você pode ter em desenvolvimento pessoal, que não vai envolver religião, qualquer coisa do tipo. É você, a tua mente, desse fundo de cena da sua história pessoal, da sua mente inconsciente e tal. E aí quando vai todo mundo numa direção também, se você acha a sua voz nisso, cara, só de você ser quem você é, você já tá com um diferencial competitivo violento. Usar as boas práticas, mas esquecer que você tem que adaptar o que é a sua verdade também. Eu vejo também um pouco que o mercado perde
todo mundo tem cara de tudo agora, hoje em dia, via de regra. Um copiando o outro, já não sabe nem qual que é a matriz, né? Um soltou o criativo, o outro vai soltar outro igual depois. Não, e tem uma pessoa no mercado, né, que até eu fui convidado para palestrar num evento que ele tava, eu falei, cara, não palestra no evento que essa pessoa palestra porque eu não quero ter a minha imagem associada a ela. Cara, o cara pegou o meu criativo e fez Ctrl+C, cara. Usou até os erros de concordância que eu tenho, o cara usou, né? Fala, amigo, isso aí não ajuda a conversão, isso aí foi sem querer. Sem querer. E, cara, assim, velho, o problema da cópia, cara, é que muitas vezes funciona, só que ela te gera uma zona de conforto. Você vai para um ponto que você não consegue mais criar. E aí eu gosto disso, né? Porque vai me copiar, cara. O cara me copia, ele tá ferrado, meu irmão. Eu tô no all-in, cara. O que eu tô investindo em tecnologia, o que eu tô investindo em otimização, o que eu tô investindo em IA, assim, eu não entro pra perder. E, né, é aquela coisa. É muito difícil você vencer alguém que não desiste. Né? E você tem um espírito de teste que é muito forte também, que é isso que o Júlio trouxe várias vezes aqui. Eu resumo aqui a mensagem do Júlio com um espírito de teste. É teste baseado em métricas e dados, né? Não é um teste aleatório. Mas esse espírito de teste é muito forte. Porque o cara que copia, ele tá testando o quê? Testando a cópia. Só que todas essas boas práticas são cíclicas. Você vê, por que vocês testavam trocentos mil funis? Porque tem um ciclo disso. Esgota naturalmente. Alguns demoram mais, outros menos, mas tem um esgotamento. Só que quando você está testando no topo de funil, o outro só está testando a cópia, você sempre vai ser o pioneiro. Eu nunca vi a Coca-Cola incomodada com a Dolly Cola. Por mais que eu não tome nenhuma das duas. Mas o segundo sempre ele já se posicionou inconscientemente como o segundo, o terceiro a cópia. Quem quiser trocar ideia com vocês, qual é o melhor canal para achar? Eric primeiro. Eric com CK_Loureiro, me acha no Instagram, talvez seja a grande porta de entrada da maior parte das pessoas, e lá deriva para todo o resto. Aí eu explico mais o que é a jornada, os nossos programas, imersões, enfim. E uma outra porta de entrada é vir para a Arena de Crescimento, entrar no High Growth, que vai me encontrar lá dentro também. Muito bom. E você, Júlio, como é que te acha, cara? Cara, hoje no Instagram, @JúlioLussari, ou no LinkedIn também. Tô sempre ali disponível para trocar uma ideia com a galera. Tô preparando, então, o lançamento do meu grupo, né? Então, a gente ainda tá fazendo as páginas e tudo mais. Esses canais são mais certeiros. Legal. Você que chegou até aqui, primeira coisa, tira um print desse episódio. Tá assistindo isso pelo YouTube? Vai lá nos teus stories, marca @Thiago com TH Reis, tudo junto, Eric com CK_Loureiro. Júlio Lussari. Todo mundo que fizer isso vai ganhar um presente direto na DM. E aí você já faz um comentário. Cara, episódio incrível, eu gostei muito. Por ver até o final, ver até o último segundo, eu vou repostar todo mundo que me marcar, tá bom? Segunda coisa, você tá ouvindo pelo YouTube, se você ainda não deixou a sua curtida, deixa a sua curtida agora. Embaixo tem um botão escrito se inscrever. Você pode marcar no sininho toda vez que eu lançar um vídeo novo. Você vai ser notificado. Comenta alguma coisa aqui embaixo. Qual foi um grande insight? Ou talvez uma dúvida que você tenha ficado. Quem sabe eu não gravo um episódio especificamente para você. Você que ouviu isso pelo Spotify, dá 5 estrelas e marca e seguir quando eu lançar um conteúdo novo. A plataforma vai te notificar que tem um Growthcast para você aprender. E você quer dominar crescimento. Você viu muitas estratégias de como hackear. Eu vou te mostrar a mentalidade de teste. Eu vou te mostrar quantos leads você precisa por etapa do seu funil. Eu vou te ajudar a montar 100% da tua máquina. E detalhe, você vai receber um diagnóstico gratuito, analisando o que você está fazendo, o que você está errando, o que você está acertando. Se fizer sentido, meu time vai te trazer uma condição diferenciada para você passar 3 dias comigo. E no final do terceiro dia, se você não tiver com a máquina de vendas montada, eu não estou falando de teoria, estou falando de software parametrizado, script pronto, tudo pronto, eu devolvo 100% do teu dinheiro. Então, o risco é meu. Você não pode mais dar desculpa de que você não está tendo resultado. Você está tendo resultado porque você não quer. Toma vergonha na cara, escaneia o QR Code. Estou te esperando na Arena de Crescimento. Vamos embora pro topo. Valeu! Valeu!